O anime se inicia com um grupo de pessoas aniquilando um dragão, onde esse menciona que não lembra de ter feito algo para que os humanos desejassem matá-lo. Em algumas ocasiões ele foi até o seu companheiro, mas enfim, no final das contas a avareza humana não conhece limites e o dragão aceita o seu destino. Embora esse seja um final pouco apropriado para um dragão divino celestial, ele pede aos deuses da morte que levem sua alma ao submundo, para que dessa forma ele possa descansar eternamente. Porém, por ironia da vida, ao morrer o dragão renasce com uma nova vida. Os seus pais se alegram ao vê-lo e o batizam com o nome de Dolan, enquanto ao mesmo tempo eles lhe apresentam seu irmão mais velho. E assim os anos se passaram, e agora conhecemos o nosso herói, que observa fascinado o horizonte. A pequena Airi lhe pergunta se ele está bem, embora ele apenas responda que está tudo perfeitamente bem, e eles retornam à aldeia. Descobrimos então que a vila se chama Verum, e ela se encontra na fronteira norte do reino de Arques. O Dolan, o nosso herói, é a reencarnação do dragão divino celestial, que por algum capricho do destino acabou renascendo como um humano. Ele todos os dias sai para o campo para ganhar vida, vivendo como aldeão comum. Nesse mundo, aos 15 anos, as crianças já passam a ser consideradas adultas, e espera-se que se tornem independentes nessa idade. E como o Dolan tem 16, atualmente ele está vivendo sozinho. Um dia, enquanto pescava, o seu irmão Dylan lhe pergunta se ele vai investigar o pântano. Ele afirma que sim, já que os lagartos desapareceram do pântano há um mês e eles precisam resolver essa questão. No entanto, Dylan, seu irmão, recomenda que deixe que a guarnição cuide disso, porque pode ser bem perigoso. Embora Dolan responda que o capitão Valan e o resto já tem muito a fazer protegendo a aldeia. E depois de um dia proveitoso de pesca, eles retornam à vila, onde se reúnem com seus companheiros. Eles mencionam que ele deveria se preparar para o dia seguinte, embora ele já avise que ele já se preparou, e que ajudou muito ele ter conhecido o chefe da aldeia e o resto das pessoas. A Melina responde que ele sempre ajuda a treinar, então era o mínimo que podia fazer por ele. O Dolan pergunta se por acaso eles vão sair. O Albert responde que eles irão a uma reunião sobre o treinamento dos pequenos e pede para que não se preocupe com eles. O melhor a se fazer é se concentrar em seu evento. E depois disso, o Dolan vai para sua casa para preparar o peixe. Como Verum não é uma cidade, não conta com soldados que protejam os aldeões, e o pior de tudo é que ela está cercada por monstros e bandidos. Nisso, Airi bate na sua janela e lembra ele que naquele dia eles têm prática de magia. E então eles se reúnem com a anciã. Lá, o Dolan mostra o seu enorme talento com magia de ataque, embora a anciã mencione que ele deveria praticar magia sonora, a qual não é o seu forte. Logo depois, mais tarde, no entardecer, o Dolan fica observando uma cavaleira. O chefe da aldeia aproveita para lhe apresentar a Cristiana e lhe avisa que ela ficará por um bom tempo na aldeia e pede para que ele se comporte bem, porque ela é uma jovem aristocrata. A Cristina se apresenta pro Dolan e ao apertarem as suas mãos, ambos se encaram intensamente. Mais tarde, ele vai para casa dos seus pais, onde leva algo para eles comerem. Enquanto jantam, seu pai pergunta a ele se ele não se sente sozinho estando por conta própria, recomendando que ele deveria se casar com alguma boa cozinheira, assim como fez seu irmão Dylan. Embora o Dolan responda que apenas prefere aproveitar a sua solidão, seu irmão pergunta se no dia seguinte ele vai ao pântano, e a sua mãe fica um pouco preocupada e lhe pede para ter cuidado, já que esse lugar fica bem longe da aldeia e seus caminhos são muito perigosos, embora o seu pai comente que ele já é um adulto e que a única coisa que ele espera dele é que volte são e salvo, para não preocupar sua mãe. No dia seguinte, vários de seus amigos vão se despedir dele, e a freira da vila, a Letícia, concede a ele uma bênção da deusa antes dele partir. No entanto, a anciã de antes menciona que a fortuna lhe mostra indícios de algo ruim, e é por isso que pede que ele tome muito cuidado. E a pequena Airi lhe dá um almoço para sua viagem, e assim o Dolan inicia sua aventura. Ele menciona que antes os lagartos costumavam se aproximar de Verum, mas um dia do nada eles desapareceram, e por isso ele se ofereceu voluntário para investigar o pântano. Ao chegar, ele tira suas luvas e ao tocar a água ele percebe o poder espiritual da terra, que é forte demais, mas o da água tá se enfraquecendo bastante. Isso explica porque os lagartos foram embora daquele lugar. Nisso ele ouve um barulho vindo dos arbustos. Ele fica em guarda porque sabe que apenas um monstro poderoso poderia viver nessas condições. É então que aparece para ele uma lâmia. Lâmias são monstros que são metade serpente e metade mulher. E essa aqui é bonita pra caramba, e o Dolan pensa que é muito estranho ver uma lâmia vivendo naquele lugar. Ela se pergunta o que deveria fazer e começa a executar seus passos proibidos, confundindo um pouco o Dolan. A lâmia avisa que não tá ali pra lutar, mas do nada aparece um enorme monstro atrás dela. Esse projeto de serpente se assusta, embora o Dolan com um único golpe corte seu braço. Porém, esse monstro o regenera
regenera muito facilmente, e a Lamia pergunta o que diabos é aquilo. O Dolan manda ela calar a boca e pede para que ela esconda sua cauda, e depois disso o monstro vai embora. O Dolan lhe explica que aquela coisa é um elemental da terra, que tá enfraquecido. Antes naquele lugar viviam muitos lagartos, mas um dia eles desapareceram, e provavelmente é por conta desse elemental. Ele comenta que não faz muito tempo que ocorreu um grande terremoto, o qual provavelmente afetou esse elemental, e infelizmente ele não voltará a ser como antes. Depois disso ele se apresenta para ela, embora ache que deveria ter começado por aí. A Lamia também se apresenta para ele como Selena. O Dolan pergunta se ela sabe usar magia, e ela responde que sim. Então o Dolan, que não é besta nem nada, já pede para formar um time com ela, já que eles precisam enfrentar aquelas coisas. O detalhe é que as Lamias são monstros da terra, portanto, evidentemente sua magia não vai funcionar contra aquele elemental. Porém, ela pode usar um feitiço único de sua espécie, e talvez assim isso possa funcionar. O Dolan até acha que é uma boa ideia, e pede para que ela o apoie. E enquanto isso, ele enfrenta aquela coisa. Ela ainda tá um pouco nervosa e acaba aceitando a proposta, mas por alguma razão estranha, essa Lamia bizarra fala que vai acompanhar ele na saúde e na doença, até que a morte os separe. E eu acho que ela entendeu tudo errado. E o Dolan também nota isso, e pergunta se isso não é o que se diz quando as pessoas se casam. Ela percebe o que disse e se desculpa com ele, e depois disso eles se separam para atacá-lo. A Selena se pergunta se vai poder colaborar com ele, já que acabou de conhecê-lo. Mas então o Dolan lhe dá um sinal, e ambos saltam ao ataque. Ele desvia das bolas de areia do monstro, enquanto a Selena usa magia para invocar uma enorme serpente. Ela tenta prender o elemental, mas essa magia dela não prende nada. Mas isso foi tempo suficiente para o Dolan se aproximar, e ao imbuir sua espada com magia draconiana, ele corta o monstro em dois com um único golpe. Embora no meio disso, a Selena acabe coberta de lama. O Dolan se alegra ao ver que ela tá bem, e lhe agradece por tê-lo apoiado. Ele se apresenta mais uma vez e diz que veio da aldeia de Verum. A Selena também se apresenta, e depois o Dolan avisa ela que ela deve se secar para não pegar um resfriado. Embora logo depois disso, eles observam as gemas que o elemental deixou cair. Já à noite, ele prepara um caldinho de batatas, e enquanto isso, a Selena se alegra ao ver que o Dolan não tem medo dela. Ele comenta que ela se parece muito diferente das Lamias que ele conhece. Ela, curiosa, pergunta que tipo de Lamias ele conhece, e o Dolan menciona que são do tipo que tem mais cuidado com humanos e são muito mais agressivas. Ele também fala pra ela que aquele lugar não tem nenhuma aldeia de Lamias, então por que diabos ela tá ali? A Selena conta que quando as Lamias completam 17 anos, elas devem sair pra procurar um marido. E pois é, essa loira bonitona aqui tá basicamente em busca de alguém pra assumir ela, e o nosso protagonista caiu como uma luva. As Lamias são apenas mulheres e só dão à luz muito raramente, por isso tem pouquíssimas crianças, e essas crianças acabam saindo com a raça do marido. Basicamente as Lamias nasceram quando uma humana foi amaldiçoada, e essa maldição continuou sendo transmitida, e elas têm partes de serpentes e seus fluidos contêm veneno. É por isso que elas devem escolher um marido com um corpo forte para que possam resistir ao seu veneno, e eu acho que vale o risco, eu tentaria. Enfim, o Dolan entende que para elas é muito mais difícil do que para outras raças conseguir um parceiro, e a Selena conta que seu pai também é humano, o qual conheceu sua mãe durante uma viagem, e os dois se dão muito bem. Isso soou como uma indireta, e o Dolan fica feliz por ela, embora a Selena lhe pergunte por que ele a trata como uma criança. O Dolan responde que não faz isso, só acha que a Lamia é bastante adorável, e a Selena cora, mas ela fica brava porque sente que ele está tratando ela como uma criança. O Dolan lhe entrega uma sopinha, e ao prová-la, ela fica maravilhada, porque é a primeira vez que come algo do tipo. O Dolan menciona que sua mãe lhe ensinou a fazê-la, e conta que nas noites frias eles costumavam se reunir ao redor da panela para comer sopa. A Selena percebe que ele aprecia muito sua família, e Dolan se dá conta de que aquele dragão solitário já desapareceu, embora se perca em seus pensamentos, e Selena lhe pergunta se ele está bem. O Dolan responde que só estava pensando que o que ela disse é verdade, e assim a noite passa, comendo sopinha, e no dia seguinte ele se despede dela, e deseja boa sorte para ela na busca de encontrar um marido. Mal sabia ele que ela já encontrou um. Ele então aperta sua mão, e pensa que até onde sabe as Lamias gostam de energia vital, e por isso ele usa um pouco dessa energia, e embora quando ele faça isso com ela, ela cai no chão toda corada. O Dolan se desculpa com ela e pensa que talvez a sua energia vital de dragão seja forte demais. Ao nascer do sol, ele decide voltar pra aldeia, e pede pra que ela vá visitá-lo quando ela terminar sua viagem em busca de um marido. A Selena fala que vai fazer isso com prazer, e assim ambos se olham animadamente e seguem seus caminhos separados. Algum tempo depois, vemos como um par de viajantes avista Selena de longe. Eles recomendam a ela para ter muito cuidado, já que uma garota muito bonita como ela não deveria estar viajando sozinha. Porém, ao olharem melhor e notarem que se trata de uma Lamia, eles fogem por suas vidas. Por outro lado, Dolan tá novamente na aldeia estudando alquimia, embora ele seja péssimo nas tarefas que envolvem
em precisão. Tem uma garotinha que gosta bastante dele e tenta animá-lo depois do seu fracasso. E Corada, ela menciona que ele também é bastante bonito. A anciã observa que essa garota é muito atacante e ao ver que sua medicina não tem problemas, avisa que ela pode brincar. A baixinha vai embora para ajudar sua mãe, enquanto Dolan pensa que em sua vida anterior como dragão, ele não precisava de precisão, e por isso agora lhe custa ter precisão. A anciã avisa que seus fracassos são apenas processos pelos quais ele precisa passar para chegar ao sucesso, e ela vai ensinar a transformar esses fracassos venenosos em antídotos perfeitos. E caramba, que frase absurda que essa anciã falou, vou anotar e levar pra vida. Mais tarde, o Dolan vai almoçar com a família da Aire, que o convidou para comer. Enquanto o resto tá lá orando e agradecendo a Deus pela comida, o Dolan pensa que faz muito tempo que não vê sua amiga Mirali, a qual eu acho que deve ser uma deusa da natureza. E mais tarde o Dolan sai correndo para ir praticar, porque ficou bem tarde. Mas no caminho ele acaba encontrando a Mio, uma híbrida entre uma humana e uma vaca. Ela costumava compartilhar seu leite com o povo da aldeia, e a Mio oferece um pouco do seu leite ao Dolan, e ele não consegue resistir à tentação e acaba bebendo. E é impossível resistir a isso aqui, ninguém conseguiria. Depois disso ele se reúne com o Albert e se desculpa por chegar tarde. Ele ordena aos garotos que vão descansar, porém eles correm até o Dolan para mostrar suas lanças, e no exato momento em que eles fazem isso, o Dolan sente a presença de um monstro, mas decide ficar em silêncio. Já à noite ele volta ao lugar onde sentiu isso, e pensa que aquela criatura lhe pareceu muito familiar, e é algo que não deveria estar ali. Porém, ao entrar na floresta, ele acaba encontrando a Selina. Ela tá quase sem roupa, e se assusta e derrama água quente, mas o Dolan rapidamente se move para ajudá-la, ficando em uma situação no mínimo constrangedora, e ao mesmo tempo proveitosa. Ele pergunta o que é que ela faz por ali, e ela pede para que ele pare de olhar para ela. O Dolan confessa que ela é uma verdadeira preciosidade, e a Selina pede para que ele feche os olhos. O Dolan, atacante, pergunta por quê, já que ela é muito linda, e ser vista assim não fará que ela seja menos bonita. A Selina, envergonhada, pede para que ele pare, porque sente vergonha, e que ele deveria se envergonhar por vê-la desse jeito, sem nada. Porém, o Dolan fala que admirar o que é bonito é um instinto natural, e não tem nada de errado nisso. Mas a Selina já não aguenta mais e dá uma tapa na cara dele por ser descarado demais. O Dolan se desculpa por ser indelicado e pergunta se ela não tinha ido ao sul em busca de um marido. A Selina responde que esse era o plano desde o início, mas então todos que ela se aproximava acabaram fugindo dela. Isso é algo bem natural. Dolan comenta que queria vê-la novamente e por isso fica feliz que ela esteja ali e pensa em ajudá-la em tudo que puder. Então ele pensa que seria uma ótima ideia eles viverem juntos e pergunta o que é que ela acha. E ela fica bem nervosa e o Dolan revela que tem um plano que vai ajudar. Porém, ela duvida da ideia, já que por ser um monstro vai acabar assustando as pessoas. O Dolan menciona que já existem outros semi-humanos em sua comunidade, e no começo eles terão muito cuidado com ela. Porém, ele tem certeza de que com sua simpatia e poderes de Lamia vão acabar aceitando ela rapidamente. Além de que com sua presença na aldeia, ele terá uma vida muito mais agradável. Embora ele pense depois que isso soou como se ele estivesse dando em cima dela. A Selina acaba adorando a ideia, mas confessa que também tá procurando por ele por outra razão. Ela, corada, pergunta se ele poderia voltar a compartilhar um pouco da sua energia vital com ela, já que nunca tinha provado energia vital tão deliciosa como aquela. E rapaziada, vocês já estão vendo o roteiro se criando aqui, né? O Dolan responde que quando viverem juntos, ela poderá pegar toda a energia vital que quiser, e ao pegar na mão dela, compartilha um pouco da sua energia. O Dolan conta então o seu plano, e então 3 dias depois aparecem peixes e monstros na aldeia. Ou melhor, já faz 3 dias que a mesma coisa acontece, e os garotos suspeitam que possa se tratar de uma besta metade humana, metade animal. E segundo os rastros no chão, pode ser uma serpente, portanto, definitivamente deve ser uma Lamia. Eles se perguntam o porquê de ela deixar suas presas naquele lugar, e depois eles vão informar o chefe da aldeia. Todos se perguntam por que um monstro iria querer deixar oferendas todos os dias. No entanto, o careca do grupo, chamado Balan, lhes propõe criar um grupo para exterminá-la, antes que seja tarde demais. Mas um dos aldeões manda ele permanecer em calma, porque as Lamias são muito perigosas, e a aldeia só conta com ele e alguns poucos soldados para defendê-la. Ele propõe que é melhor pedir reforços à capital, então decidem enviar um mensageiro. O Dolan fica sabendo de tudo, mas espere que se acalmem assim que conheçam a Selina. A anciã diz a Balan que ele não deveria se precipitar, porque a Lamia está lhes deixando oferendas e com certeza deve haver uma razão para isso. E é apenas questão de esperar e logo eles vão descobrir suas verdadeiras intenções. Nisso a Airius interrompe e avisa a anciã que tem resultados da sua previsão. Ao vê-los, ela nota que são os mesmos que ela obteve e avisa a todos os demais que o aparecimento da serpente é um símbolo de boa sorte. Então ela recomenda a eles esperar para ver no que é que vai dar. O Dolan fica feliz ao ouvir essas notícias e ao entardecer ele sai correndo para avisar a Selina. Ele diz que agora é o momento de entrar na fase final do plano e explica que eles deverão fazer a partir desse momento. Algum tempo depois vemos o grupo de soldados
soldados longe da aldeia, e Balan lhes avisa que eles devem defendê-la de qualquer mal. Albert comenta ao Dolan que todas as pessoas importantes da aldeia se encontram ali, então tem muitos soldados de defesa na aldeia. No entanto, Dolan sabe que precisa deles para que a parte final do seu plano seja um sucesso. A guarnição é composta pelo capitão Balan e pela sua subcapitã Malida, e também a Letícia. E se eles não tiverem cuidado, ela poderia dizer que Selina tem más intenções, por ser uma emissária da deusa. Tudo depende da Selina, embora ele esteja morrendo de medo. Ela lembra que o Dolan comentou na noite anterior que ela deveria resgatá-lo, já que treinaram no território dos coelhos venenosos. Então ele aproveitaria essa situação para entrar na toca deles, e uma vez que eles lhe fizessem o sinal, ela entraria para resgatá-lo. E assim, quando a vissem, ninguém pensaria que ela é um monstro maligno. Eu acho que é um bom plano, mas justo antes de começar, um soldado foge por sua vida e avisa que o monstro já está ali. E Selina se pergunta se a outra lamia. Porém, de repente aparece um urso enorme blindado. Parte dos soldados entra em pânico ao vê-lo, enquanto o Balan nervoso avisa para não o atacarem. Ele ordena que mantenham distância, mas nisso seu filho cai e o urso se move em sua direção. O Dolan tenta ajudá-lo, mas a Selina intervém. Ela recebe o ataque do urso no lugar do Dolan, e todos os presentes se surpreendem ao ver que a lâmina os salvou. Ela, ferida, usa o seu poder para que o urso volte à floresta, e todos observam espantados, enquanto a Selina pergunta ao garoto se ele está bem. Porém, nisso o idiota do Balan ordena que a Selina se afaste do Dolan e de seu filho, mas o Dolan fica ali e pede para que o Tauro vá com seu pai, e Balan ordena que o Dolan volte, mas ele responde que ela salvou sua vida e espera que ele não lhe faça mal. Malina comenta a Balan que a Lamia realmente salvou os dois, porém ele se recusa a confiar em um monstro tão perigoso. O Dolan diz que não pensa em sair dali, e o Balan fica irritado e pergunta a Selina se foi ela quem esteve deixando oferendas na aldeia. Ela responde que sim, porém nisso morde a língua, e os garotos ficam confusos. Eles perguntam por que ela salvou o Tauro e Dolan, e ela se apresenta para eles e pede para que a deixem viver na aldeia, revelando que saiu de sua casa e partiu em uma viagem seguindo as regras de sua raça. No entanto, viajar sozinho é muito solitário, mais do que ele imaginava. E diz a eles que não pretende ficar para sempre, e só espera que consiga viver com eles por um tempo. Ela menciona que o motivo pelo qual os salvou é porque certamente suas famílias ficariam tristes se eles morressem, e conta que seu pai também era humano, e que não tem intenção de machucar os humanos. Todos ali observam surpresos, e comentam que em vez de dar medo, ela é bastante bonita. A Malida comenta que a previsão da Magaru estava certa, e se cumpriu. E justo nesse momento a Letícia é iluminada pela deusa Mirale, e ao terminar de ouvi-la, avisa a todos que estão ali que a deusa disse que a Lamia que está diante deles não abriga nenhuma maldade. Ela é filha da natureza, assim como eles, e o Dolan se surpreende ao ver que a Mirale se manifestou através da Letícia. Enquanto ela se aproxima dele e pede que abra os seus olhos, a Selina acaba desmaiando por conta da perda de sangue. Os garotos se mobilizam rapidamente para levá-la até a aldeia, e depois de um tempo, quando ela se recupera, mostram a casa onde ela vai ficar. Ao entrar, Selina fica encantada e agradece por terem lhe dado um lugar tão acolhedor. Balan pede desculpas por tê-la mirado com sua espada, e agradece por ela ter salvo o seu filho. Aire comenta que eles não sabem nada sobre as Lamias, então agora ela vai ter que contar mais sobre si, para que possam conhecê-la melhor. A Selena, envergonhada, responde que também não sabe muito sobre os humanos e espera que possam ensiná-la. O Dolan finge que não a conhece e se apresenta para ela, enquanto a Selena feliz faz o mesmo. Assim, elas lhe dão boas-vindas à aldeia de Veron, e os garotos a recebem muito bem. Enquanto isso, Dolan se sente muito grato à sua querida amiga Mirale, já que ela fez esse pequeno favor para ele. À noite, enquanto dorme, o Dolan assume sua forma astral para viajar até o palácio da deusa e agradecê-la pessoalmente. Ao sentir a sua presença, a deusa se alegra, e Dolan agradece, porque sem a sua ajuda, ele não sabe o que teria acontecido. Ele também confessa que tá bem surpreso por ela saber sobre o seu renascimento como humano. A Mirale responde que sentiu sua alma entre as orações que recebeu, e ela brilhava com muita alegria de vida. Isso a surpreendeu, porque ela entendia que ele estava cansado de viver. O Dolan até confessa que quando o herói cravou a espada em seu coração, ele não sentiu o desespero da morte. Naquele momento, ele apenas aceitou que aquele era o seu fim. Mas o seu renascimento como humano mudou tudo. Ele aprendeu como as pessoas vivem, com todas as suas forças, embora suas vidas sejam vulgazes comparadas dos celestiais. Elas brilham intensamente. A Mirale pode sentir o coração e a alma do Dolan, que estão cheios de alegria. Logo depois disso, eles se despedem, e o Dolan é acordado abruptamente pela selvagem Selina. Ela se
desculpa por ter entrado sem bater na porta, e o Dolan a tranquiliza e comenta que sonhou com uma velha amiga que dizia coisas muito bonitas. A Selena fica muito feliz, mas lembra que eles tinham prometido a Cristina que eles plantariam batatas naquele dia, e se ela soubesse que ele esqueceu, ela poderia ficar muito triste, e dá pra ouvi-la do lado de fora. E por outro lado, descobrimos que no reino as garotas estão desaparecendo, e uma garota acaba levando o correio para uma diretora elfa, falando que a correspondência daquele dia é muito especial e que deve ser lida o quanto antes, já que quem enviou foi a própria Cristina. A diretora nota que ela tá bem empolgada pela Cristina. A garota responde que isso é óbvio, já que ela tá saindo muito bem em Veron, fica ao norte da Galoa, que tem um clima extremo. Os aldeões passam a maior parte do tempo treinando, e em um desses treinos, Cristina derrota a Málida, e depois disso os garotos a convidam para almoçar. Os aldeões são muito carinhosos e atenciosos, e o careca a convida para beber com eles, mas o Albert recomenda que ela não aceite, porque quando o capitão começa a beber não deixa ninguém ir embora até o amanhecer. A Málida pede a Balan que deixe Cristina fora de suas bobagens, e ele pede desculpa caso isso tenha ofendido. Ele então decide arrastar os outros dois para beber com ele, enquanto a Cristina fica um pouco triste em silêncio. Ao entrar em seu quarto, ela vê os três indo beber enquanto sorriem. Mais tarde ela vai treinar e vê Dolan e a Selena, que cumprimentam ela, mas percebem que ela não parece estar muito bem, então a Selena a convida para sua casa, e ao levá-la mostra suas coisas. Ela também a convida para deitar em sua cama, falando que é bem confortável, porém Dolan comenta que só é confortável para ela, e não quer dizer que talvez seja muito confortável para humanos. Mas nisso a Cristina se deita e fala que é muito aconchegante, e a Selena comenta que foi a ideia do Balan, e confessa que por ser Lamia, no começo ela estava muito preocupada que as pessoas não a aceitassem, mas quanto mais ela conhece a aldeia, mais ela ama as pessoas que estão lá. Ela menciona que o Balan adora bastante o leite da sua esposa, que dentre todos os aldeões, todos competem para ver quem bebe mais. E rapaz, que aldeia boa é essa? Queria ir pra lá. O Dolan comenta que todos têm as suas virtudes, como por exemplo a Málida, que apesar de ser uma soldado, adora doces, embora isso não seja exatamente uma virtude. Selena pergunta o que ele tá fazendo ali parado, e a Cristina fala que ele deveria se deitar com elas na cama, e acabam puxando ele pra junto delas. No dia seguinte, todos acabam bebendo o leite da Mio, mas quando o Balan propõe ver quem consegue beber mais o leite da sua esposa, isso começa a sair do controle. A Cristina então chega e fala que quer provar esse leite aí que ele tanto se orgulha. A Mio vai contente buscar pra ela, e ao entregar, a Cristina bebe tudo de uma vez só. Esse anime aqui já tá virando uma bagunça. O Balan percebe que ela é um oponente à altura, e os dois competem pra ver quem bebe mais leite, e assim eles ficam lá a tarde inteira. Intancável esse anime aqui, cara. Enfim, o Albert tá bem surpreso ao ver que o Balan tá se dando mal, já que ele encontrou alguém capaz de beber mais leite da sua esposa do que ele. Todos parabenizam ela pela sua vitória, e um pouco mais tarde o Dolan pergunta se ela tá bem, porque parece que ela tá se esforçando demais, mas ela responde que tá perfeitamente bem. Isso, eles são interrompidos por essa vaca leiteira maldita, que pede pra Cristina provar o leite da sua filha também. Ela faz isso e comenta que tá delicioso, e nisso a pequena fica feliz e pula pra abraçá-la, concluindo assim a sua carta, falando que graças ao Dolan e a Selena, agora ela se dá muito melhor com os aldeões. Então que de repente alguém entra no quarto, e em uma mudança de cena vemos vários nobres comentando que a Cristina é a melhor estudante da academia de magia, e que ela fez amizade com a Lamia, e muitos se perguntam se isso é possível, já que é bem estranho um humano se tornar amigo de um monstro. Outros dizem que a suposta Lamia parece ser jovem e bonita, e então a garota chamada Karen, que é uma maga e general do governo, pede à diretora que conte mais sobre essa Lamia, porque mesmo sendo apenas uma, eles não podem ignorar tal ameaça. Os humanos não podem conviver com os monstros, e muito menos com criaturas como as Lamias, porém eles ainda vão precisar lidar com o caso dos desaparecimentos. A diretora comenta que esses sim são incidentes preocupantes, diferente da Lamia, que parece ser bem gentil e simpática. Até mesmo um oráculo dos deuses pediu às pessoas que vivessem com ela. Mesmo assim, a teimosa responde que eles devem se preparar pro pior. A mina já tá querendo estragar o rolê, e ela diz então que é melhor a Cristina voltar pra Galo. Ela pergunta sobre qual jurisdição Veron se encontra, e então o ancião intervém, falando que está sobre seus cuidados e partirá imediatamente pra lá. Por outro lado, a galera termina de plantar as batatas, e o Dolan recomenda a Selena que plante batatas mais fundo. Porém nisso, Cled pede pra que eles vão urgentemente até o portão da aldeia. Ao chegarem lá, o chefe da aldeia segura Cristina, enquanto os garotos são rapidamente cercados por Golda. Esse é o comissário da fronteira norte, que pergunta ao Dolan se foi ele quem levou a Lamia pra terra sagrada do rei. O Dolan responde que sim, mas o oráculo intervém, falando a Golda que a deusa Mirali já declarou que a Lamia não era maligna, mas mesmo assim o cara não quer nem saber, e fala que deve cumprir o seu dever de proteger aquelas terras. O Dolan temia que enviassem um esquadrão pra eliminá-la, mas percebe que a querem pra outra coisa. É então que Golda avisa que levarão a Lamia até o general, pra que ela verifique
verifique se é ou não segura. O Dolan pergunta por que estão levando a Lamia, se supostamente ele não duvida do julgamento da deusa Mirali. Ele responde que não importa o que a deusa disser, se a Lamia quiser viver em Verum, terá que seguir os procedimentos que a lei do reino determina. Selina entende que precisa aceitar, mas o Dolan avisa a Galda que foi ele quem a trouxe e pede para que ele a acompanhe também. O comissário dá permissão para acompanhá-la e mais tarde eles acabam partindo da aldeia. Cristina pensa que deve falar com a diretora sobre isso, já que ela tem bastante influência no governo, e então usa sua magia para correr rapidamente até lá. Por outro lado, Dolan pergunta a Selena se ela está bem. Ela responde que sim, ele oferece um pouco do seu cobertor. Dolan tenta animá-la, mas Selena está mais preocupada por ter sido a causa de meter os outros em problemas. Porém, o Dolan a puxa para seu peito e tenta acalmá-la como sua mãe fazia com ele. Ele diz que tá tudo bem, que ela se sentir mal por ser uma Lamia, então ele vai dar uma bronca nela a noite toda. Em outra cena vemos a Cristina, que chega ao reino apressadamente e pede à diretora que lhe fale sobre a visita inesperada do comissário a Verum. A diretora pede para que ela se sente e ao lhe dar uma xícara de chá avisa que não vão matar a Selina, já que ela tem a benção da deusa Mirali, mas que levá-la não foi uma ideia do comissário, e sim uma ordem de Keiren. Ela diz que Keiren considera a Lamia uma ameaça e talvez ela esteja envolvida em uma onda de desaparecimentos, mas se Keiren disser isso, os outros poderão começar a suspeitar dela, e a Cristina fica bem assustada. E enquanto isso vemos Keiren lendo uma carta misteriosamente. É então que vemos o comissário entregando eles a Keiren. Essa dá a eles boas-vindas a Galoa, e embora pergunte a Dolan quem ele é e por que está com a Lamia, ele responde que é seu acompanhante, e depois disso Keiren os convida para jantar, enquanto ordena a Golda que envie o relatório. E já à mesa ela serve um banquete. A Selina, surpresa, confessa que pensava que queriam matá-la. A Keiren responde que isso com certeza iria acontecer, já que estavam muito preocupados ao pensar que ela poderia manipular os aldeões, embora fossem apenas suspeitas, já que ela nunca eliminaria alguém tão pura e bonita como ela. Essa psicopata que só tá fingindo, né? Por outro lado, vemos o comissário Golda, que se reúne com a diretora, onde Cristina pergunta o que é que ele tá fazendo, e onde estão Dolan e Selina, mas ele apenas comenta que precisa falar com a diretora. Voltando àquela maluquinha psicopata, ela menciona que espera que tenham aproveitado bem a comida, embora o Dolan esteja sentindo o corpo bastante pesado, e é então que a Keiren comenta que tá ansiosa para devorar uma Lamia tão linda quanto ela. É então que eles desabam e descobrimos que existe certo ser mágico na cidade de Galoa, que vive há mais de 300 anos. A Cristina pergunta à sua diretora se trata dela, mas ela responde que não, e Golda revela que se trata de um ser humano, mas nenhum humano pode viver tanto tempo, então deduzem que esse ser usou magia proibida para possuir o corpo de uma mulher, e assim continuar vivendo, e agora esse ser se interessou pela Selina. É então que vemos eles amarrados em um quarto, e Keiren tá bem ansiosa para esfolar a coitada da Selina, para ficar com sua linda pele. Porém o Dolan se solta e avisa para nem pensar em tocar na Selina, já que ela vai ser sua futura esposa. Ele nota como os círculos mágicos no chão fedem a sangue, deduzindo que não é a primeira vez que ela faz esse tipo de coisa. Ele pergunta quantas pessoas ela já eliminou, mas Keiren responde que as correias que ele rompeu eram feitas de pele de lagarto Gollum, e é impossível um ser humano comum conseguir rompê-las tão facilmente. Dolan, já revoltado da vida, pergunta mais uma vez quantas pessoas ela eliminou, e ela responde de forma cínica que parou de contar ao chegar em 100, e conta que usa suas vítimas para pesquisa, já que todo mundo possui algo precioso, e ela coleciona todas essas coisas, e é por isso que ela continua sendo bem bonita. O Dolan comenta que essa magia foi proibida, e que ela com certeza deve ter feito um pacto com algum demônio. Ela responde que sim, contando que uma aracne lhe deu os braços, e uma mulher fera lhe deu as pernas, e que a pele que ela tá usando no momento é a pele de uma elfa, mas já é hora de colocar uma pele nova, e ela diz ao Dolan que ele deveria se alegrar, porque ela escolheu a sua querida Lamia, já que ela vai usar tudo dela sem desperdiçar nada. Porém nisso, a Selina desperta e irritada pergunta como ela pôde fazer todas essas crueldades. Keiren menciona que definitivamente terá de melhorar as substâncias de procedência duvidosa que ela tá usando, para conseguir fazer eles dormir corretamente, mas a Selina fica furiosa ao descobrir que essa bruxa enganou todas aquelas bestas para ficar com seus órgãos. A Keiren não tá nem aí, porque elas estavam destinadas a uma vida de sofrimento, e é melhor que ela usasse suas partes do que fossem desperdiçadas nos bordéis. Nisso, a Selina vacila e comenta que o comissário Golda tinha razão sobre ela. A Karen pergunta o que é que ela acabou de dizer, e o Dolan responde que o problema dos sem vergonhas é que eles costumam falar demais. Ele mostra um objeto mágico que transmite um som, e assim Golda consegue ouvir tudo que ela acabou de dizer. Nisso, a diretora Cristina e Golda, junto com seus soldados, invadem o quarto, onde Cristina, furiosa, não consegue acreditar que os garotos tenham se oferecido como isca. É então que Golda ordena a captura de Keiren. A diretora revela que Keiren pretendia usar Selina para culpá-los pelos desaparecimentos e assim poder eliminá-la para ficar com seu corpo, com a desculpa de que ela tentou resistir e precisou ser
ser morta. Porém, ela responde que não ousem falar com ela com esse desprezo. Elas nasceram com um rosto bonito e por isso nunca poderiam entendê-la. Quando ela era pequena, ela era fascinada por tudo que era bonito, mas logo ela percebeu que ela não possuía tal característica, e foi então que ela entendeu que podia roubá-las daquelas pessoas que tinham. E ela então se tornou uma louca assassina psicopata, roubando parte de todas as suas vítimas, sentindo-se extasiada ao ver sua nova aparência. Mas agora ela culpa a diretora, já que seus planos foram arruinados, e ela grita que não ousem desprezar seus esforços para ser bonita. Keiran então decide mostrar a eles o fruto de seus 300 anos de pesquisa e se transforma em um monstro horrendo. O Dolan nota que ela realizou uma fusão corporal com magia, portanto Keiran definitivamente fez um pacto com algum demônio. Ele se pergunta quantas vítimas ela deve ter sacrificado para chegar nesse estado, já que ela tem uma grande quantidade de partes diferentes de espécies, e agora ela pensa em torná-los parte de seu corpo. Selena usa sua magia para detê-la, mas não consegue aguentar por muito tempo. A Cristina consegue defendê-la cortando a mão do monstro e avisa que vai castigá-la por ferir seus amigos. Ela então avança contra Keiran, cortando cada uma das suas partes, mas apenas provoca a ira dela. Dolan nota que agora ela tá usando uma magia sombria muito poderosa, e a diretora pensa que se continuar assim vão acabar enterrados vivos ali embaixo. Porém, nisso, Dolan avisa as garotas que a partir daquele momento ele cuidará da situação. A diretora observa que o Dolan preparou alguns círculos mágicos, enquanto ele pergunta a Karen se ela já tá satisfeita, enquanto observa ela com pena. Ela, irritada, ordena que ele pare de olhar pra ela daquele jeito, porque ela tem muito mais mana do que qualquer ser humano. Mas nisso, Dolan responde pra ela que suas mãos estão manchadas de sangue e jamais poderão ser bonitas. Ele fala que as pessoas que ela consumiu também tinham seus próprios sonhos, e não era pra uma aberração como ela aparecer pra consumi-los. O Dolan invoca as lanças celestiais e ao mesmo tempo aprende em uma barreira, onde acaba por ser desintegrada com seu ataque poderoso. Alguns dias depois, vemos que Selena está se esforçando pra estudar, embora sinta que sua cabeça vai explodir. O Dolan explica que ela deve aprender a expressar seus sentimentos no idioma daquele local, e tá muito ansioso pra vê-la quando aprender a escrever. Nisso, a Cristina entra no quarto e pergunta como elas estão indo. O Dolan responde que Selena já consegue ler muito bem. A Cristina o parabeniza por ser um professor exemplo, embora nisso a Selena comente que tá bem surpresa, já que a Cristina é uma estudante, e passa o dia inteiro fazendo isso. Nisso, eles ouvem uma carruagem e notam que se trata da diretora Olivia e do comissário Golda. Eles vão tomar uma xícara de café e se desculpam por tê-los envolvido em todo aquele assunto. Selena, surpresa, pede para que ele levante a cabeça, já que de qualquer forma todos estão sãos e salvos. Dolan confessa que ficou bem surpreso ao ver que eles iriam servir de isca, mas conseguiram sair daquilo graças ao antídoto que sua mestre lhe ensinou. Isso anulou completamente o veneno daquela psicopata. Golda comenta que o governo se sente muito envergonhado por um dos seus magos ter cometido tais crimes. Ele também se lembra que trouxe a permissão para que a Selena possa viver em paz, e também o seu registro, portanto agora ela poderá viver em Verum sem nenhum problema. A Selena se anima bastante, embora nisso Olivia diga ao Dolan que alguém quer vê-lo. Ela o leva até o Denzel, onde Dolan o apresenta a Selena, e comenta que ele é o filho mais velho da senhora Maguro, e eles mencionam que a diretora contou todas as suas façanhas, e aproveitando que estão todos ali, os convida para um passeio pela cidade. Embora ao fazê-lo uma criança deixe cair uma espécie de nós, a Selena tenta devolvê-la, mas apenas causa medo nas pessoas. Um pouco triste, ela pede para que o Dolan compre algumas lembranças para os aldeões de Verum, e ele responde que essa é uma ideia muito boa. O Denzel pega a nós e diz a Selena que irá devolvê-la por ela. Mais tarde, o Golda agradece a todos por tudo que fizeram por eles, e antes de ir embora, o Denzel pergunta ao Dolan se ele gostaria de frequentar a academia, já que há pouco tempo esteve falando com a diretora, e notou que ele tem um poder extraordinário e seria uma pena desperdiçá-lo. O Dolan agradece o convite, mas já tem muita coisa para fazer na aldeia, porém o Denzel entende, embora mesmo assim lhe peça para que ele tire um tempo para pensar nisso. Logo depois, a Olivia se aproxima do Dolan e sussurra para ele sobre sua alma, mencionando que se ele desejasse usar esses poderes para ajudar as pessoas, ele deveria ampliar os seus conhecimentos na academia. O Denzel avisa que se ele quiser proteger a aldeia, uma das formas de fazê-lo seria indo embora, e a Selena, ao ouvir isso, obviamente fica triste. Depois de um tempo, os garotos iniciam sua viagem de volta para casa, onde Cristina pergunta se ele está pensando no que a diretora lhe disse. Dolan responde que não pode negar que tem uma curiosidade em entrar, mas sente que ainda lhe resta muito a fazer na aldeia. A diretora sabe que o Dolan ama muito a aldeia e confessa que é uma grande vila, embora o Dolan lhe mencione que depois de ter estado em Galoa, entende que Verum é uma vila muito pequena e pobre, e pede a opinião dela para o que mudar. A Cristina pede para que ele chame o Chris, e responde que Verum é possível aprender um número limitado de coisas, enquanto na academia ele viverá muitas coisas que não poderá viver lá. Dolan pensa que talvez o Denzel tenha razão, embora Selena se sinta triste ao saber que o Dolan vai embora. Por outro lado, vemos como um
enorme enxame de monstros formigas está avançando pela floresta. Um elfo entra em pânico ao vê-las, já que estão saindo de um portal muito estranho. Nós vemos que a formiga manda o elfo de arrasta pra cima, e nisso seu companheiro tenta salvá-lo, mas ele vai servir de lanche pra elas também. Um tempo depois, uma cena horrível acontece. Um grande grupo de elfos espalhados por toda parte, e nisso, o que parece ser o líder deles e sua companheira encontram um meio morto. Ele, antes de bater as botas, revela que aquilo foi provocado por uma horda de monstros. É então que vemos o pequeno touro, que tá treinando com a Cristina, enquanto o Dolan treina outro pequeno. Tudo isso enquanto a Selena observa o Dolan encantada, enquanto se lembra da proposta que fizeram a ela. Ela fica triste ao pensar que algum dia o seu querido Dolan vai embora da aldeia. E nisso, algumas crianças também brincam com ela, e Dolan se alegra ao ver que a Selena tá cada vez mais integrada na aldeia. É então que a Cristina pede para que o Dolan a acompanhe para explorar a floresta, já que os animais que morrem são muito perigosos e quer se medir contra eles. Embora Dolan responde que não vale a pena entrar na floresta sem uma verdadeira razão, mas ela explica que o Albert não conseguiu pastorear os porcos por culpa dos monstros. Ela pensa em escoltá-los para que fiquem a salvo, e nisso o Dolan, sem mais opções, acaba aceitando. E embora em vez de ir um por um, vai um batalhão inteiro acompanhar os porcos. Eles estão sem o que fazer mesmo nessa vila. Selena e Cristina se alegram ao sentir o ar puro da floresta, mas depois de um tempo eles decidem se separar. Um gordinho vai atrás de um dos porcos, e infelizmente o porco passa dessa pra melhor, mas é literalmente pra melhor mesmo, porque agora ele vai se transformar numa suculenta costela. O soldado não tem tanta sorte, porque acaba se deparando com um enorme tigre de espinhos. Por sorte, o Balan intervém antes dele se tornar o almoço, mas acaba não demorando muito pra aparecer outra enorme formiga. A galera se alerta ao ouvir o grito do Balan e correm rapidamente até ele, onde Dolan, com a bola de ar, se livra da formiga. A Cristina pergunta que tipo de monstro é aquele, e o Dolan informa que aquilo não é um monstro, mas sim um demônio. Ele é um morador do reino demoníaco, e essas formigas são conhecidas como Serdes, os demônios de baixo escalão, que servem como exploradores. A Cristina pergunta como ele sabe tanto, e o Dolan se desculpa ao responder que lê um dos livros de Maguro. O Dolan ataca para distraí-lo, enquanto a Cristina aproveita a oportunidade para acabar com ele, embora depois de eliminá-lo, ele peça para que a Cristina não conte aos aldeões sobre o demônio para não alarmá-lo. Já à noite, eles estão reunidos, onde o chefe da aldeia lhes avisa que Balan já não corre nenhum perigo. Cristina pergunta se esse tipo de monstro é comum naquele lugar, e o chefe da aldeia responde que nunca tinha ouvido falar de nada do tipo. Balan é o líder da guarnição da aldeia e o soldado mais forte de todos, e se aquele monstro foi capaz de causar tanto dano a ele, então é algo bem sério. O Dolan sabe que um tigre de espinhos é coisa demais pra aldeia, no entanto o verdadeiro problema é o demônio. Nisso, Maguro entra na sala e avisa eles que Balan já acordou, mas o corte em seu corpo não foi causado pelo tigre, mas sim por algo muito mais poderoso. O Dolan, para evitar que revele mais informações, pergunta se algo está acontecendo na floresta, e se for assim ele pensa em ir lá resolver. A Maguro fala que tem mesmo algo na floresta e que eles devem aprender a viver com isso, já que a vida na fronteira é assim mesmo. Porém, Dolan insiste em investigar o que está acontecendo na floresta, e Maguro, para não prolongar mais essa discussão, dá permissão para ele, mas o avisa que ele deve levar alguém como acompanhante. Cristina não hesita em se oferecer antes da Selena, mas o chefe da aldeia não permite, porque se algo acontecesse não teriam como explicar a academia. Até pouco tempo atrás eles prometeram ao comissário Golda que manteriam ela a salvo. A Selena aproveita a situação e se oferece para ir com seu amado Dolan, já que apesar de tudo ela tem um olhar amaldiçoado e também pode usar magia. O Dolan até tenta se negar, mas ao ver que ela tá determinada a acompanhá-lo, ele acaba aceitando e levá-la. O chefe da aldeia os faz prometer que eles voltarão são e salvos, e no dia seguinte os jovens partem para sua aventura. Selena tenta se concentrar para demonstrar a Dolan que pode ser útil em combate, embora ao chegar na floresta acabe encontrando a Cristina. Apesar de tudo, a teimosa acabou indo para lá, e uma vez lá dentro os jovens enfrentam um grupo de aranhas mutantes. O Dolan recorda de como a Cristina deixou ele saber que embora o chefe da aldeia tenha lhe proibido de ir com eles, ela tem muito apreço pela aldeia, e espera que possam entender que quer ajudar as pessoas que aprecia, fazendo com que o Dolan sinta que agora até ele é muito mais humano. No entanto, no meio de toda essa confusão aparece um monstro enorme. Selena controla a situação facilmente com a maçã e avisa os jovens que o monstro está pedindo desculpas por tê-los assustado. Cristina se surpreende ao ver que Dolan tem um monte de filhotes em cima dele. Um tempo depois os jovens comem junto com os monstros, onde a Cristina pergunta se por acaso eles não têm medo dos monstros. Selena responde que ela é um, e espera que as outras pessoas também pudessem ser como ela, lembrando o incidente que teve na capital. Isso, um macaquinho se aproxima de Cristina, e a Selena lhe diz que ela não deve se assustar. Ela dá uma maçã para que a ofereça ao pequeno macaco, mencionando que eles só estavam com fome e tiveram que atacá-los porque não encontravam comida. O Dolan explica que eles foram expulsos do seu território, e provavelmente isso também aconteceu com as aranhas.
aranhas, que por sinal não tiveram tanta sorte assim. E nisso Dolan oferece uma torrada com geleia especial de mamão, deixando a Cristina bem encantada. E a Selena menciona que ela fica encantadora ao comer. O Dolan fala que ela tem um certo encanto fascinante, enquanto a de cabelo branco cora e pede para que parem de zombar dela. Embora a Selena lhe peça para que revele o segredo do seu encanto, já que talvez assim ela possa melhorar o seu feitiço de encanto e possivelmente encontrar um marido, embora Cristina não saiba como responder isso. O Dolan lhe deixa saber que ela não precisa de nada disso, porque já tá muito bem do jeito que tá. A Selena fica corada e se pergunta se por acaso o Dolan está insinuando que ela é encantadora e que ela não precisa procurar um esposo, porque talvez ele queira se tornar o esposo dela. Essa mina criou rapidamente uma fanfic inteira por conta de um elogio, emocionada demais. No entanto, os jovens sentem uma presença e do nada aparece uma fada presa em uma bola mágica. Dolan se pergunta o que é que ela tá murmurando, mas nisso aparecem alguns monstros. Dolan pede pra Selena afastar eles, enquanto ele e a Cristina se livram do primeiro, mas rapidamente começam a ser cercados por uma horda inteira, embora não seja nada que eles não possam lidar. O Dolan apunhala um, mas o outro ataca de surpresa, embora ele transforme o seu braço no de um dragão para esmagá-lo com muita facilidade. Cristina se livra de outra, mas quase que mandou ela de arrasta pra cima, mas a Selena acaba salvando ela, e mais tarde perguntam à fada se ela está bem. Ela agradece a eles por tê-la salvado, e os jovens se apresentam a ela. Ela fala pra eles que o seu nome é Merle, e conta que aquele soldado demoníaco surgiu do nada e começou a persegui-la. O Dolan pensa que eles não são nada mais do que exploradores, e por isso é muito certo que atrás deles cheguem demônios muito mais poderosos. A Cristina pede a Merle que conte o que tá acontecendo, e a pequena menciona que eles têm muitos problemas. Nisso, os jovens sentem que estão sendo cercados e a Cristina se prepara para atacar, embora o Dolan a detenha, porque ele sente que estão sendo observados com cautela e suspeita, em vez de hostilidade. Por isso ele decide soltar a espada. A Cristina faz o mesmo, e nisso vários elfos começam a se mostrar diante deles. O líder deles pede para que a Merle se afaste deles, e a pequena se aproxima e o chama de Jill. Ela avisa que eles a salvaram, e ele já sabe, afinal de contas ele estava espionando tudo, nem para ajudar esse safado. Enquanto isso, Dolan avisa as garotas que, embora não acredite que eles irão fazer mal, é melhor que fiquem atrás por precaução. Jill se aproxima deles e agradece por terem ajudado a sua amiga Merle. No entanto, avisa que a floresta de Ent pertence a seus moradores, e lhes pergunta o porquê de terem entrado nela. O Dolan responde que ultimamente ele tem visto muitos monstros incomuns perto da sua aldeia. Eles acreditam que algo muito estranho está ocorrendo dentro da floresta, e por isso eles foram investigar. No entanto, ele pede desculpas por não ter pedido permissão para entrar. Jill compreende, no entanto, pede para que eles partam o quanto antes, porque atualmente a floresta tá bem perigosa. O Dolan pergunta se ele se refere aos soldados demoníacos, e ao ver a expressão do Jill, ele percebe que também apareceram na sua aldeia, e ele tá bem irritado por conta disso, e lhe responde que agora mesmo se encontram em guerra contra eles. A Cristina, um pouco alterada, pergunta como eles estão enfrentando eles, e se por acaso já informaram o reino. Embora exagere, a Selena tenta acalmá-la, porém a Cristina, um pouco irritada, fala que deter apenas uma dessas coisas já é bastante complicado, e ainda por cima eles têm todo um exército, e por isso farão o que for necessário para ajudá-los. O resto dos elfos abaixa suas armas, e depois a Cristina se desculpa por ter se exaltado. Uma das elfas comenta a Merle que parece que esses humanos são bastante bons, e ela lhe diz que eles são, além de que também derrotaram os soldados demoníacos. Os outros mencionam que a Cristina é bastante habilidosa com a espada e seria de muita ajuda, enquanto Dolan pensa que a atitude da Cristina tá ajudando bastante. No entanto, ele pensa em todo o exército demoníaco e supõe que o portal do reino demoníaco está conectado com a floresta. E se esse portal se abrir por completo, os demônios muito mais poderosos poderiam entrar nesse mundo, mas ele não pode permitir que isso aconteça, mesmo que isso signifique que as pessoas descubram sua alma de dragão e comece a ser perseguido. O Dolan se aproxima de Jill e lhe propõe que os deixe ajudá-los, já que se trata de uma emergência. Embora suas leis o proíbam, o melhor é que eles lhe permitam ajudá-los. A outra pequena elfa chamada Fio segura a mão do Jill. Ele diz que, embora entenda a sua responsabilidade como líder, os seus aldeões são mais importantes que as leis, e ela pode ver que esses humanos são sinceros e que pode confiar neles. O Jill acaba aceitando e pede aos jovens que por favor lhe emprestem sua força, embora eles lhe deixam saber que vai começar a confiar neles depois de vê-los lutar. Os jovens concordam, mas quando estão prestes a dar a mão, ocorre um enorme tremor, e ao se virarem, observam uma grande energia demoníaca. O Dolan sente que definitivamente um portal se abriu, e dele começaram a sair vários demônios de classes diferentes. Rapidamente Dolan começa a conjurar, cobrindo-os com magia de apoio de vento, para poder ajudar eles a se mover muito mais rápido. E então eles começam a se mexer. Por outro lado, vemos que os demônios estão nesse lugar para
para obter o Yggdrasil e entregá-lo para o Rei Demônio. Eles basicamente servirão como vanguarda, e ao entregar o Yggdrasil para o seu rei, a expectativa é que ele confie ainda mais neles. No entanto, eles se perguntam onde está o George, e a pequena Demônio menciona que ele ainda não chegou, já que a sua mana é absurda. Então, provavelmente deve ter se atrasado um pouco. Um dos demônios menciona que enquanto esperam é melhor se divertir um pouco, já que podem sentir alguns elfos pelo local. Eles propõem fazer uma corrida para ver quem os encontra primeiro, e aqueles que os encontrar terá permissão para acabar com eles da forma que quiser. Sem perder tempo, eles começam a se mover, e do outro lado vemos que os serpes começaram a se mover em direção à aldeia dos elfos. Eles se defendem como podem, mas ficam assustados, porque diante deles aparece um Goldal. Esse é o primeiro dos 4 cavaleiros demoníacos. Ele avança contra a aldeia, acabando com vários elfos. Enquanto isso, os jovens são informados pelos espíritos que há monstros atacando o norte da aldeia. Certamente são demônios dos quais o Dolan falava, mas enquanto avançam diante deles aparece uma grande horda de serpes. De volta à cidade, o Goldal avança contra um dos elfos caído no chão, mas antes de mandar ele de arrasta pra cima, ele é detido por uma de suas trepadeiras. O elfo corre por sua vida, e no campo de batalha aparece Diadora, que está absorvendo a mana do demônio com suas rosas negras. Por sua vez, os jovens estão cada vez mais perto da aldeia, e a Christine investe contra todas as formigas gigantes no seu caminho, enquanto o Dolan usa sua magia e elimina uma grande quantidade com sua chuva de flechas mágicas. O Dio abre caminho para eles até a aldeia e pede aos jovens que se apressem para entrar, embora antes disso decidam ganhar algum tempo, e Dolan lhes entrega uns cristais que potencializam seus poderes. A galera não hesita em usar, e a Selena usa sua magia de terra e acaba rapidamente com as formigas. A Cristina usa sua magia de vento, limpando todo o local, e o Dolan não quer ficar para trás e usa sua magia para criar uma enorme bola de fogo que desintegra uma grande horda de formigas. O Dio se surpreende ao ver o seu incrível poder e avisa que com essa demonstração de força absurda, definitivamente ele vai passar a confiar neles. É então que vemos Diadora, que pergunta ao demônio se por acaso ele sabe o que tá fazendo. Ele matou sem dó nem piedade animais, flores e tudo que cruzava o seu caminho, já cometeu pecados até demais, e não pensa em perdoá-los. Porém, o demônio apenas ri e lhe deixa saber que embora para ela sejam pecados, para ele não é nada demais. O real pecado é ser fraco, e todos morreram por serem fracos. A Diadora, já cansada de suas palavras, decide acabar com ele. Porém, as suas plantas se desintegram, e a gente escuta a voz da outra pequena demônio, que repreende o outro por ter perdido tempo demais. Ela aparece diante da Diadora e se apresenta como Rafli. Ela é uma das 4 cavaleiros demônios, e é bastante forte. Por sua vez, os jovens finalmente conseguem entrar na aldeia, e o Dio lhes avisa que não é o momento para fazer turismo, porque eles estão atrasados. É então que o demonião repreende a Rafli, porque ele não precisa da sua ajuda, embora ela responda que ele não precisa fazer pose de durão, já que o seu dever é apenas causar alvoroço. E logo depois ela se vira para Diadora. Ela pergunta se está pronta para o sofrimento que a espera, e a Diadora lhe pergunta se por acaso eles vão unir força para lutar contra ela, porque se for o caso ela vai ter que lutar contra seus amigos, e pede ajuda aos espíritos das flores da floresta. Porém, ela se preocupa ao notar que a flora da floresta não lhe responde. Enquanto isso, a Rafli ri e lhe pergunta se por acaso estava chamando esses espíritos das flores, revelando que enquanto vinha para ali, acabou com todos eles. O espírito das rosas estava implorando por ajuda da Diadora, em sua lamentável agonia. Ela, enfurecida, ataca com sua trepadeira, embora a Rafli desvie do ataque sem muita dificuldade, e comenta que deveria agradecê-la, já que as flores competem pelos nutrientes da terra, e agora ela não tem mais nenhuma concorrência. Porém, a Diadora tá muito irritada, e deixa bem claro que não pretende deixá-la viva. Ela ataca mais uma vez, embora a Rafli se cubra com muita facilidade, enquanto comenta que ela também é um espírito floral, mas ao contrário dela, sua flor não cresce naquele paraíso, porque ela é o espírito de uma flor do reino demoníaco, que se alimenta de sangue e vida. A Rafli comenta que os seres vivos só existem para alimentar sua flor, e são apenas sacrifícios, e ela passará a ser um. A Diadora continua atacando ela, mas a Rafli apenas ri de suas tentativas patéticas de atingi-la. Mas de repente ela se surpreende ao ver que a trepadeira solta um espinho. Esse espinho a ataca, mas depois se desintegra. A Diadora zomba da cara dela, falando que ela deveria ter mais cuidado, embora Rafli se irrite bastante ao ver o seu próprio sangue. Ela deixa claro que não pensa em perdoá-la, porque uma simples rosa da superfície não pode macular sua beleza. Ambas se encaram com ódio e se preparam para se matar, mas nisso o demonião intervém e tenta acabar de uma vez por todas com a Diadora. A Rafli diz para ele não se meter com sua presa, mas ele responde para ela não se meter, que essa luta é sua. A Diadora até consegue desviar, mas no ar a Rafli lhe acerta um soco, e ao cair ela se assusta ao perceber que teve seu mana inteiro absorvido. Ambos os demônios
demônios avançam contra ela, enquanto ela pensa que não pode morrer sem vingar os seus amigos e família. Porém, ela não pode fazer nada nessa situação. Por sorte, o Dolan acaba aparecendo no campo de batalha, deixando os demônios bem surpresos ao ver um humano na floresta dos elfos. Ele se vira pra Diadora e pergunta se ela consegue ficar de pé, mas nisso o demonião se enfurece, já que viu que o Dolan virou as costas pra ele, e pergunta se por acaso ele não tem cérebro. Nesse momento aparece a Cristina, que bloqueia o ataque do demônio, e o Dolan aproveita a oportunidade pra cortar o pescoço dele sem mais nem menos, mas ele consegue desviar. A garota tenta aproveitar a distração, mas é atingida por uma flecha. Dolan avisa que estão em uma aldeia élfica, e enquanto a névoa não se dissipar, eles podem acertar qualquer alvo. A garota se irrita, mas justo nesse momento eles sentem um grande estrondo, e a energia demoníaca começa a transbordar do portal. Vemos que dele começa a sair um quarto demônio, e a Rafli já se anima ao perceber que ele chegou. O outro demônio tá desesperado pra acabar com eles antes que ele chegue. Porém, ao campo de batalha também chega a Selina, que tá bem irritada. Ela invoca uma grande quantidade de serpentes pra restringir o demônio, e a Rafli tenta devorar a Selina, mas o Dolan intervém. Ele paga de Bomberman e lança uma bomba explosiva nela que manda ela pelos ares. Depois disso, o Dolan se concentra e invoca o fogo infernal pra transformá-lo em uma lança do julgamento. Infelizmente, ele lança seu ataque pra outro lugar, pra assim evitar que matem a Selina. Isso aparece o Galen. Ele se apresenta diante deles, e enquanto comenta que está decepcionado com o outro demônio, ele desafia a Selina pra um duelo. O Dolan o observa, mas percebe que ele não é a mesma aura que havia sentido há pouco tempo. E enquanto isso, outro demônio consegue se libertar e avisa a Galen que ela é sua presa. Quando ele se prepara pra mandá-la de arrasta pra cima, Cristina intervém, deixando o demônio surpreso ao ver que ela conseguiu bloquear o seu ataque. Ao mesmo tempo, ele se anima, já que pode valer a pena vencer uma super-humana como ela, embora Cristina não se importe com ele ficar empolgado por lutar contra ela. No entanto, ela libera o poder da sua espada, e depois de desviar do primeiro ataque desse demônio, ela acaba cravando sua espada em seu pescoço. Porém, ele se enfurece e começa uma batalha entre os dois. Por sua vez, a Selina tá usando magia pra prender o Galen e pede pra que o Dolan deixe a cuidar dele. Contudo, seu ataque não causa nenhum dano e a Selina, desesperada, tenta prendê-lo mais uma vez com suas serpentes, mas o Galen faz ela saber que todas essas serpentes do reino demoníaco não são tão boas. Ele a desafia a tentar estrangulá-lo com elas, porém a Selina hesita em fazer isso, e o Galen comenta que apesar de ter dado a maldição das serpentes, ela é inútil. Ela tem dúvidas sobre acabar com seu inimigo, e ele lhe deixa saber que uma garota com tantas dúvidas não deveria lutar entre vida e morte. Ele se sente envergonhado por ela e tenta matá-la, mas o Dolan intervém, bloqueando seu ataque. Logo depois ele canaliza sua energia em seu punho, e após acertá-lo, arremessa contra uma parede. O Dolan avisa que o combate acabou, porém nesse momento aparece o quarto e o último demônio. Um dos elfos avisa a Dio que já conseguiram eliminar o resto dos demônios pequenos, e apenas os mais poderosos permaneceram, mas ele tá sendo oprimido pela terrível mana que tá emanando daquele último demônio. O Dolan percebe que é o Golod. Esse sujeito é diferente e sua aura de luta é aguda e muito refinada. Ele comenta a Dolan que é impressionante que ele não tenha medo deles, e que ainda por cima os desafie, e por isso ele se prepara para avançar contra o Dolan. Esse demônio avança contra o Dolan, e ao colidirem suas espadas, o Dolan lhe diz qual o seu nome real. O demônio comenta que já ouviu esse nome antes, mas duvida muito que tenha relação com aquela pessoa. No entanto, o Dolan volta a bloquear o seu ataque, e o demônio percebe algo muito estranho. O Dolan, para evitar que sua mana dracônica seja descoberta, continua atacando sem parar, e lança uma bola de fogo nele, mas não causa nenhum dano. O demônio usa um escudo e suas 3 espadas para bloquear o ataque. A Diadora se pergunta quem diabos é aquele homem, literalmente diabos, enquanto Cristina se surpreende ao ver que ele tá superando aquele demônio bizarro, enquanto o Dolan faz ele saber do que ele realmente é capaz. Ele responde que pensava que era igual aos outros 3 demônios, mas percebe que está em um nível totalmente diferente, e pergunta se por acaso ele é uma antiga divindade, um deus caído, algo do tipo. O demônio se surpreende ao ver que ele foi capaz de perceber isso, e menciona que parece que ele também está escondendo a sua identidade. O Dolan se sente frustrado, pois não pode vencê-lo do jeito que tá, mas se ele usar os seus poderes dracônicos, ele vai acabar destruindo a aldeia dos elfos. Porém, o demônio avança novamente contra o Dolan, enquanto luta em êxtase. Ele comenta que mais cedo ou mais tarde vai descobrir sua verdadeira identidade. O Dolan o ataca, mas seus golpes não são suficientes, enquanto o demônio apenas se anima ao ver sua grande força, já que é bem difícil achar alguém tão forte na superfície. Ele começa a acumular mana, enquanto os outros 2 demônios avisam que ele não deveria se concentrar apenas no George. Eles se preparam para acabar com o Dolan e as garotas tentam ajudá-lo, mas o Galen se coloca em seu caminho. Os outros 2 demônios então combinam seus
ataques, porém o Dolan usa sua magia dracônica e repele o golpe usando um grande tufão, para depois derrotá-los com uma bola de energia. Nisso, o demônio se desculpa com ele e comenta que já sabia que um ataque surpresa não o derrotaria. Então ele começa a acumular energia em suas espadas e sobre o olhar espantado de todos, ele faz isso. O Golod comenta que o Dolan é um humano e ao mesmo tempo não, e se ele sair vivo daquele ataque, ele o reconhecerá como um inimigo formidável. Ele avança contra o Dolan com o seu ataque das 3 espadas de luz demoníaca. A Selina se assusta, mas o Dolan a observa com calma e usa sua energia de dragão para desviar do ataque, fazendo ele se dissipar no ar. O Golok não consegue acreditar, mas depois ri e comenta que aceitar um acordo estúpido e ir para a superfície valeu a pena. Embora o Dolan apenas responda que não luta para entreter o Deus Caído. Porém nisso o Golok comenta que já tá farto, já que o Dolan não tá lutando com toda a sua força para evitar danos colaterais. Por essa mesma razão ele anuncia que todos os habitantes da floresta, se eles vão continuar lutando até a morte ou se preferem se unir a eles para continuar vivendo. Ele os avisa que tem 3 dias para tomar uma decisão, portanto é melhor aproveitarem esse tempo para discutir os detalhes do seu futuro. Ele ordena que o resto dos demônios se retire do local, enquanto ao mesmo tempo, o demônio diante avisa para Selina que mostrar compaixão pelo inimigo é o maior pecado. A Rafli avisa a Eudora que da próxima vez vai acabar com ela e fará ela entrar em um sofrimento eterno, enquanto o outro avisa a Cristina que não pense em ficar com essa humilhação. E antes de ir embora, o Golod avisa ao Dolan que eles têm apenas 3 dias, e ele lhe responde que naquele momento ele vai lutar com todas as suas forças. Depois disso, eles se retiram. E depois disso, a Selina salta nos braços do Dolan. Ela grita que o sorriso que ele deu fez ela ficar com medo, enquanto ele responde que está bem, que só teve um leve ferimento. Ele pergunta à garota se elas estão bem, embora nisso a Cristina avise que tem muitas perguntas para fazer para ele, mas pensa em deixá-las para fazer mais tarde. O Dolan agradece, porque além disso, parece que o Dio e o resto dos elfos também queria falar com ele. Logo depois eles o levam até a sala do chefe, onde se encontram com um homem-lobo e uma mulher-aranha, além de um elfo bem velho, mas ele tá bem cuidado. Ele se apresenta aos rapazes como o Dio, e ele lhe agradece por ter salvado a sua vila, além de também lhe apresentar Elcian, a aracnídea. O homem-lobo se chama Blake. O Dolan pensa que devem ser os chefes de várias tribos da floresta, embora o Dio comente que sabe que ele tem mais poder do que os humanos comuns, e lhe avisa que deve pedir uma opinião a alguém que viva em alguma cidade humana, e de repente na sala entra a diretora Olivia. A galera se surpreende ao vê-la, embora ela explique pra eles que é uma elfa nascida nessa aldeia. Por isso é muito óbvio que ao ficar sabendo do que aconteceu, ela foi pra lá rapidamente. No entanto, o Dio comenta que não tem intenção de esperar 3 dias como o Golok disse, e é por isso que logo no dia seguinte, quando o sol estiver no seu ponto mais alto, eles vão até o portal demoníaco, equipado com tudo que puderem para poder destruir o portal demoníaco, já que eles podem permanecer na superfície graças à energia desse portal. E se eles destruírem esse portal, eles já não poderão mais ficar por ali, embora eles também não poderão retornar. Então apenas restará esperar até que a floresta se limpe sozinha. O Dolan entende suas intenções, já que falaram com o Dio e querem continuar lutando ao lado deles. Porém o Dio avisa que não podem pedir mais ajuda dos forasteiros. Eles se sentem como se estivessem sendo menosprezados, embora na verdade saiba que são bastante fortes. Em todo caso, seriam eles que deveriam estar pedindo ajuda a eles. Embora soe poético, eles devem pedir toda a ajuda que puderem reunir. A Aracnídea e o Dio sabem que o Blake tem razão e agradecem aos jovens por estarem emprestando a sua força. Nisso, a Olivia comenta ao Dio que pode confiar neles. Além disso, também pede ajuda ao reino, mas eles levarão um pouco mais para chegar até lá. O Dolan consegue sentir como se todos desejassem proteger a floresta e declara que vão fazer todo o possível para estar à altura disso. Então que a Diadora sai do quarto, e é então que vemos o demônio que se encontra furioso, acabando com os exploradores porque ele não conseguiu vencer a Cristina. A Rafli também tá lá acabando com todos os certos que estão no seu caminho, já que ela tá furiosa por ter sido ferida pela Diadora. Nisso, o Golod comenta que aquele tal de Dolan agradou muito a ele, e ele sente que vai poder ter um combate como não fazia muito tempo. O outro demônio se alegra por ele, já que acreditou que ele não desfrutaria de mais lutas fora do céu e do reino do inferno, enquanto ele pensa que as habilidades de combate do Dolan, o mana e o seu ânimo que mostrou em combate não podem ser de outro senão do dragão ancestral. Ele se lembra de quando serviu o exército do deus da guerra, e ele foi invocado no campo pela deusa Mirelle. Ele acabou com todos os demônios em seu caminho, e ao vê-lo, o Golod ficou maravilhado, já que esse dragão ancestral massacrou todos os demônios de uma vez só. Ele inspirava demônio quando dizia o seu nome, ele era o Alpha e o Ômega, e agora é apenas um humano. No entanto, apesar de ser um humano, vai ser uma batalha na qual vai arder o sangue. Ele tá muito
muito ansioso para que o tempo se passe rápido para ele batalhar contra o Dolan, enquanto ele se dirige até Diodora. Ela tá bem irritada e pergunta o que diabos ele tá procurando nela, e o Dolan faz ela saber que ele só queria se ocupar com algo que o preocupava antes da batalha do dia seguinte. O Dolan se aproxima mais dela e nota que seus ferimentos não curaram, e pergunta se pode dar uma olhada nele. A Diodora lhe responde que não deveria se preocupar com isso, porém ao ver o seu ferimento, ou melhor, a cratera que ela tem no estômago, ele se surpreende. Ele se pergunta como ela ainda tá conseguindo caminhar desse jeito e pede para que ela não resista, já que ele vai desinfectar com um pouco de energia vital. Ao fazer isso, a Diodora se surpreende e pergunta se ele realmente é humano, mal sabe ela. O Dolan responde que gostaria que ela o visse como um humano normal, embora peculiar. Ao terminar de curá-la, a Diodora confessa que estava chorando pelos espíritos que caíram em combate, já que nenhum deles merecia morrer pelas mãos de alguém, e por isso ela pensa em vingar suas mortes. Dolan pede para que deixe ele ajudá-la, mas ela apenas o observa e fala que ele é alguém um pouco estranho, e depois disso vai embora. Um tempo depois, o Dolan volta com as garotas, onde a Selena aproveita para levar um pouco de comida. Ele menciona que a Cristina comeu toda a sua comida em um instante, e é impressionante que apesar de comer pra caramba, ela continua bonita. A Cristina fica um pouco envergonhada, já que ela tem muita dificuldade para engordar. Algumas pessoas têm muita sorte, né? Além disso, como ela faz muito exercício, isso não afeta muito. A Selena comenta que se ela olha pra ela como uma mulher, pode sentir bastante inveja. Porém, a Phil comenta a ambas que a única que poderia sentir inveja ali era ela, já que ela tá bem plana, enquanto elas têm um belo par de melões, sobretudo a Selena. Embora nisso a Phil peça a Dolan que pare de ficar observando elas, e a Cristina comenta que não pode evitar, já que ele tá nessa idade, mas esse não é o momento e nem o lugar. Mas o Dolan fala que não tava pensando em nada do que elas estão pensando. E um tempo depois de comer, as garotas decidem descansar, e a Selena pega a bandeja pra levá-la à cozinha. Porém, o Dolan observa que ela tá tremendo. Um tempo depois, enquanto todos descansam, Dolan se levanta e observa a Selena, que não tá dormindo, e por isso ele se reúne com ela. Ele observa que ela ainda tá tremendo, e ela comenta que não conseguia dormir, simplesmente saiu pra tomar um pouco de ar. A Selena menciona que embora mal esteja nesse lugar, esse já é seu lugar favorito, e Dolan, ao observar a paisagem, se surpreende, já que é uma vista magnífica. A Selena comenta que se concentrar pode escutar ruídos ao longe, e o Dolan responde que devem ser os ferreiros, já que eles trabalham a noite toda para deixar tudo preparado pro dia seguinte. Logo depois ele se senta ao lado dela e menciona que realmente ela tem razão, essa é uma paisagem que purifica a alma. E enquanto observa os arredores, o Dolan menciona que dizem pra ele que ele é alguém muito estranho, mas ele não se considera alguém estranho, e ela pergunta por que ele diz isso. Ele fala pra ela que consegue notar que ela está bem nervosa desde que chegaram à aldeia depois da batalha. Ele a envolveu nisso tudo sabendo que ela não sabe lutar, e por isso ele queria se desculpar com ela. Porém, ela diz que ele tá enganado, já que não é que ela tenha medo de lutar, mas que ela poderia ter matado aquele demônio, porém não foi capaz de fazer. Apesar de que muitos elfos e a própria Diodora estão feridos, inclusive sabendo que o demônio era alguém maligno. Mesmo com tudo isso, ela não foi capaz de acabar com uma vida. Ela sente que tem que mudar, porque é uma lâmina horrível, mas o Dolan a compreende. Ele menciona que pensavam que as lâminas eram mais frias, ou pelo menos ele pensava isso até conhecê-la, porque se ela fosse como as lâminas que são contadas nos contos, ele não teria pensado em levar ela pra aldeia. Então ele diz que não é necessário que ela mude, porque ele gosta do jeito que ela é. Ele lhe entrega um cristal mágico, porém depois nota que ele tem muito mais energia que um cristal comum. O Dolan menciona que esse é o seu preferido, e seu método de produção é secreto. Ele o fabricou com o objetivo de que mantenha ela segura na batalha do dia seguinte. A Selena agradece. Quando o momento estava ficando um pouco mais intenso, aparece a Cristina. Ela lança um lençol para que eles não se resfriem. Além disso, ela se sente um pouco enciumada por não ter contado nada a ela sobre aquele lugar maravilhoso. Então que eles a convidam a contemplar essa paisagem maravilhosa juntos. Nisso a Selena se levanta decidida e avisa eles que quer ajudar o Dio, além de todos os habitantes da aldeia, e por isso já não pensa em duvidar. E a Cristina avisa ela que também cortará o mal para ajudar todos. Enquanto elas conversam, o Dolan observa por um tempo e a Selena logo depois adormece. Momento então que a Cristina aproveita para perguntar ao Dolan se antes ele já tinha ouvido a palavra super-humano. Ele, um pouco confuso, comenta que nunca tinha escutado antes, o que faz a Cristina responder que ele simplesmente precisa esquecer disso, e na manhã seguinte o Dio dá um discurso de motivação para todos os habitantes da vila. Logo depois eles partem em direção ao portal demoníaco. Porém, antes a gente vê a estratégia de Olivia. Ela explica que o portal demoníaco tem uma porta principal e 3 apoios ao redor: os guerreiros élficos e o esquadrão dos homens besta de Blake e os aracnídeos de Alcene. Eles vão cuidar dessas portas. O batalhão do Gil vai ser os exploradores, e o objetivo é levá-los até a porta principal com todas as suas forças. Para quem
que então eles salvem todos os habitantes da floresta. Enquanto eles avançam, escutam um estrondo, e ao sair para observar, notam a energia demoníaca do portal. Nisso, a Selina sai da carruagem e pede aos jovens que continuem sem ela, já que ela vai ficar por ali por mais um tempo, para poder ajudar o esquadrão do Gil. E o Dolan concorda, mas pede para que ela não se force demais. Ao partirem, a Selina se prepara para o seu combate. Enquanto isso, o demônio tá esperando impaciente pelo Dolan, e nisso, ao campo de batalha, começam a chegar os habitantes da floresta. Eles amaldiçoam os demônios por terem perturbado a sua floresta. O Golod se encontra impaciente, enquanto a Demonette se anima ao ver a Diodore. Ela fala que por mais que ela suplique, não vai pensar em acabar com o seu sofrimento tão fácil. Por outro lado, Galen começa a varrer rapidamente os habitantes da floresta, enquanto Jill lhe ordena atacar à distância. Embora infelizmente esses não sejam rivais páreos pro Galen, mas por sorte ao campo de batalha aparece a Selina, que o enterra com um avalanche, ficando surpresa ao ver que sua própria magia é mais forte do que o comum. Os elfos, ao vê-la, lhe perguntam o que ela faz ali, já que era pra ela estar na porta principal, mas ela responde que deixou isso pro Dolan e pra Cristina. Mas nesse momento Galen sai das rochas e ao ver que se trata da Selina, comenta que vai valer a pena comer ela, embora ela pense que não vai deixar isso acontecer. Vemos então que a Cristina tá se perguntando se a Selina está bem, porque esses demônios são muito fortes, e o Dolan responde que realmente vai ser uma batalha difícil, mas ele quer apoiar a Cristina em seus esforços para mudar. A Cristina pode entender que ele confia nela, porém prefere voltar para ajudá-la, embora o Dolan a detenha e revele que ele deu um cristal mágico especial para ela, e que muito provavelmente esse cristal vai ajudar pra caramba ela no combate. Além disso, a Selena é bem forte, e ainda mais forte quando ela mesma acredita nisso. É então que eles avisam que já estão chegando à porta principal, onde o Golod se encontra arrastando todos os outros que cruzam seu caminho, desfrutando do fervor da batalha. A Cristina avisa o Dolan que ele deve ir até a porta principal, enquanto ela vai ficar ali para se encarregar daquele lugar. Rapidamente a Cristina investe contra o Golok e avisa que as aracnídeas vão buscar uma forma de escapar dali, para poder levar todos os sobreviventes que puderem. O Golok se anima ao ver que se trata dela, chamando ela de super-humana, embora a Cristina faça ele saber que não tem tempo a perder, e desperta o seu poder de espada. Ambos iniciam sua batalha lutando ferozmente, e o Golok reconhece que ela não é nada mal, chamando ela de super-humana mais uma vez, embora a Cristina responda que não sabe do que ele tá falando. É então que vemos o Dolan, que tá correndo, pensando que não deve se preocupar com a Cristina, já que se ele quiser reduzir o máximo de dano possível, ele tem que se apressar, e por isso ele usa suas asas para chegar rapidamente. A Diadora, por sua vez, tá lá eliminando muito rápido os exploradores, e pergunta a Demonette quando ela pensa em enfrentá-la de verdade. Ela responde que agora é um bom momento, e cria algumas raízes para prender ela dentro de uma cúpula. A Diadora até tenta dissipar a névoa que a Demonette tá lançando, mas ela começa a contra-atacar com a energia vital dos seres que absorveu, enquanto cinicamente pergunta se ela tá gostando dos seus novos amiguinhos. A Diadora tenta contra-atacar, mas a Demonette pode absorver a energia vital e usá-la ao mesmo tempo. Ela pede para que tente resistir ao máximo, porque ela quer desfrutar disso o maior tempo possível, fazendo ela sofrer o máximo. Porém, a Diadora não pensa em ser seu brinquedo, e acaba invocando uma trepadeira com rosas negras, as quais podem enfeitiçar tudo. Ela revela que havia selado esse poder, mas ela é alguém tão suja que não pensa em se conter. A Demonette se surpreende ao ver que ela tem o mesmo poder que ela, e grita que é hora de ver quem absorve quem primeiro. Ambas colidem seus poderes, embora a Demonette seja superior, e começa lentamente a absorver a vida do corpo da Diadora. Porém, tudo foi planejado por ela, já que ao ter a energia fluindo dentro do seu corpo, ela começa a sentir uma dor intensa, e o seu corpo começa a florescer caules com rosas negras. Ela se pergunta o que é que tá acontecendo, e a Diadora revela que no dia anterior, quando a atacou com um espinho, ela semeou algumas sementes de rosas negras nela. A Demonette ordena que não suguem sua vida, porque ainda lhe falta absorver uma vida para florescer de forma brilhante. Porém, ela acaba perecendo pelas mãos da própria Diadora, e a cúpula então desaparece, e ela começa a ser cercada por alguns monstros. Em seu estado atual, ela não pode vencer ninguém. Porém, antes dela ser mandada para ver Deus mais cedo, aparece o Dolan, que acaba com os inimigos com uma chuva de flechas. Ela se surpreende ao vê-lo lá, porém acaba desmaiando logo depois. E vemos que a Selina se encontra empalada em um estado muito ruim. Coitada. O Dolan acaba curando a Diadora com um círculo mágico, e quando ela desperta, pergunta o que é aquilo. O Dolan explica que é um círculo de proteção e cura, e dentro dele ela poderá se regenerar, além de ser protegida das ameaças externas. A Diadora agradece pela sua ajuda, e comenta que afinal ele não é humano. O Dolan responde que é sim, apenas tem uma alma de um dragão da sua vida anterior. A Diadora responde que nunca havia conhecido um, e acontece que agora ela conhece um reencarnado. Ela tenta se levantar, já que não quer perder tempo,
tempo. Por isso mesmo, o Dolan pede para que ela fique descansando enquanto ele vai batalhar. Ela insiste em acompanhá-lo, porém o Dolan responde que ele vai se sentir muito melhor se enfrentar o Golok por conta própria. A Adiadora então deseja boa sorte para ele e pede para que ele não use demais seu poder para evitar destruir a floresta. Logo depois disso, o Dolan voa. E enquanto isso, os elfos tentam manter o Galen afastado para poder ajudar Selena. Eles retiram a estaca que estava cravada em suas pernas, bem na cauda, quer dizer. E quando eles estão prestes a curá-la, o cristal que o Dolan havia lhe dado cura rapidamente a sua ferida. Phil se surpreende e lhe pergunta se por acaso ela tem magia de cura. Mas rapidamente eles são interrompidos e avisam a Selena que se ela continuar reto pelo caminho sairá da floresta e pedem para que ela saia e não olhe para trás, já que precisa escapar daquele lugar. A Selena quase responde que não vai fazer isso, mas a Phil diz que não quer que ela morra. Do outro lado vemos a Cristina, que tá conseguindo cortar o demônio várias vezes, porém ele se regenera muito rápido e o parabeniza pelas habilidades que ela tem como super-humana. Cristina volta a se perguntar o que é uma super-humana e ele se surpreende ao ver que não são conhecidos no reino humano. Ele explica que os super-humanos são alguns monstros que nascem de vez em quando entre os humanos fracos. Ele tem mais magia, poder e inteligência que o restante dos humanos, porém eles não suportam ver gente assim entre eles e acabam marginalizando eles. A Cristina se lembra do que aconteceu quando era mais jovem e o demônio ri dela, já que ao ver isso soa bastante familiar, revelando que os super-humanos eram seus inimigos naturais, que apesar de serem humanos já mataram muitos demônios, até mesmo deuses caídos, e o dragão ancestral mais forte de todos também pereceu para um desses super-humanos. Cristina então entende que é uma das pessoas das quais se fala em uma canção e agradece ao demônio por tê-la feito entender que sua força existe para vencer seres como ele. É então que ela rapidamente começa a desmembrar um monstro, que comenta como o dragão deve ter se sentido ao morrer pelas mãos de um monstro assim. É então que ela corta sua cabeça e comenta que é algo óbvio. O dragão acreditava que o herói era seu amigo, e esse amigo traiu sua confiança e com certeza o odeia por isso. Por outro lado, Golot se prostra diante do Dolan e menciona que desde que o viu lutar contra o deus da guerra sempre quis enfrentá-lo, e Dolan lhe pergunta se ousa desafiá-lo mesmo sabendo quem ele é. O Golot responde que deve fazê-lo porque é um espírito obcecado pela vida e pela morte, e agora ele é humano e sua espada pode atravessar o seu coração. Nisso, um portal se ativa e sabendo que o Dolan não pode lutar à vontade nessas terras, ele pede para que entre no portal para levá-lo ao reino demoníaco. Ali ele vai poder satisfazer seus desejos por batalha. E logo depois, enquanto caem, o Golok lhe dá boas-vindas ao seu mundo. Lá eles poderão dar tudo de si. E então a Phil pede para Selena correr da floresta, para depois se despedir dela enquanto ela fica lá com medo, pensando que não queria ferir os seus inimigos, além de querer fugir daquele lugar. Porém, ela tenta perseguir a Phil, mas sua cauda não lhe responde. Ela se pergunta se realmente não quer lutar ou que apenas é uma covarde. Mas a Phil e o restante dos elfos estão lá enfrentando o demônio, que os parabeniza por se coordenarem muito bem. Mas isso não é o suficiente para vencê-lo, e ele altera o seu corpo criando várias lâminas para acabar com todo mundo. A Selena acaba escutando os lamentos de dor e tenta tomar coragem ao ver a gema que o Dolan lhe deu, já que ela sabe que o poder do amor pode ser bem útil. É então que ela começa a se imbuir com o poder da gema, e vemos a coitada da Phil lá, que tá quase indo de arrasta pra cima, mas por sorte a Selena aparece, que com a corrente de terra consegue prendê-lo e fala aos elfos que ainda pode lutar. O demônio se anima ao ver que ela voltou e avança contra ela, mas a Selena com sua serpente amaldiçoada destrói a sua arma. Logo depois ela acerta um golpe com o seu punho titã e ela recomenda ao restante dos elfos que saiam do local, já que tem tanta mana por ali que ela mesma tá com medo. O demônio se anima e declara que vai lutar com tudo, transbordando uma grande energia demoníaca. Porém a Selena começa a conjurar sua magia e com seu olhar amaldiçoado consegue paralisar o demônio. Ele não consegue acreditar que tá perdendo pra esses olhos malignos de uma lamia, e a Selena então invoca uma grande quantidade de serpentes. O demônio consegue se libertar de sua prisão para contra-atacar como pode, porém a Selena aumenta seu poder e as serpentes começam a se fundir para criar a forma de um dragão ancestral. Com uma única mordida ela faz o inimigo desaparecer, ou pelo menos metade dele. A Phil e o Kyo se surpreendem ao ver que ela derrotou mesmo o demônio, enquanto a Selena se alegra por tê-lo vencido.
parecido. Já o Dolan, no reino demoníaco, comenta ao Golot que não vê nenhum castelo por perto, apesar de ser o território dele. Ele revela que tem servido a família real como um mercenário e espera que ele entenda a sua situação. Porém, o Dolan responde que isso não importa pra ele, se prepara pra lutar e acabar com aquilo rapidamente, enquanto o Golot se anima por poder enfrentar um dos pilares dos 7 dragões do mundo primordial. Ele é o mais temido pelos deuses malignos, então desembainha suas espadas, enquanto o Dolan comenta que cumprirá o seu desejo de batalha, mas ele vai pagar sua derrota com a aniquilação da sua existência. O Golot avança contra ele, porém o Dolan o repele facilmente. Então ele combina sua técnica de rugido terrestre e rugido celestial para executar sua via dupla, criando um ataque poderoso. Mas o Dolan não tá nem aí, ele nem se abala. Já os elfos e a Selena se dirigem ao portal, mas no caminho eles encontram Chris e Diadora. A Phil pergunta às garotas onde Dolan está, e Cristina responde que ele foi primeiro em uma direção à porta demoníaca. O grupo apressa o passo, enquanto por outro lado no portal demoníaco, Olivia percebe que Dolan foi ao mundo demoníaco para lutar contra o Golot. Então aparecem os líderes das tribos da floresta, e Olivia comenta que parece que o Dolan foi ao mundo demoníaco mesmo, fazendo os líderes pensarem que essa é a oportunidade perfeita para selar o portal. Porém, o Dolan continua lutando lá dentro, e seria um ato de desonra fazer isso, mas comparado à vida dos habitantes na floresta é um preço a se pagar. Mas o Dolan tá lá dando uma surra no Golot, apesar de estar ansioso por uma batalha só tá recebendo uma grande sova. Pouco depois o grupo da Selena e da Cristina chega junto aos líderes das tribos. Eles discutem com eles ao saberem que querem selar o portal, apesar de Dolan tá lá dentro. Phil e Jill dizem ao seu pai que não podem fazer isso, mas o Homem-Lobo e a Aracnídea e o Elfo comenta que não tem garantia que não saia outro demônio poderoso do portal, e também não tem garantia que o Dolan vai conseguir sair vivo de lá. Porém, a Selena grita que isso não vai acontecer, porque com certeza o Dolan vai vencer a batalha. A Cristina comenta que também não acredita que ele perca, porque seu instinto lhe diz isso. O líder dos elfos comenta que isso não é muito convincente, eu concordo, mas a Selena grita que o Dolan tá lutando agora mesmo, colocando sua vida na linha de fogo, e se ele não quisesse morrer, poderia simplesmente ter esperado os reforços do reino. Porém, ele não tá fazendo isso, ele tá lutando lá agora mesmo, porque quer proteger a floresta. A Diadora comenta que é exatamente como a Selena disse, se eles fecharem essa porta agora, o orgulho deles como habitantes da floresta se perderá para sempre. E isso é ainda pior do que deixar os demônios destruí-los. E os líderes das tribos entendem e decidem apostar tudo na batalha do Dolan. Enquanto isso ele tá lá de boa, desviando de tudo que o Golan tenta atacar nele. E logo depois ele dispara um canhão com sua boca, porém nesse instante uma estranha garota sente a presença do dragão. O Dolan, já entediado da luta, decide acabar com tudo rapidinho. Ele então começa a despedaçar o demônio, pra depois cortá-lo ao meio, mas não sem antes comentar que ele foi bastante corajoso e decidido, assim como o antigo deus da guerra. E do Golok brotam lágrimas, e ele comenta que isso é a mais alta honra, e depois desaparece. Enquanto isso, o Dolan se despede dele como o inevitável deus da guerra caído, mas nesse momento ele é observado pela garota de antes, e se anima ao perceber que o encontrou. Ela fica feliz sabendo que agora vai poder voltar a brincar com ele, e pouco depois o Dolan sai do portal, e a Cristina ao vê-lo corre para abraçá-lo. Depois disso eles selam o portal, e o grupo retorna à aldeia para comemorar. À noite eles preparam um banquete, onde a Diadora comenta ao Dolan que ele entristece vê-los partir. É então que aparece a Phil e apresenta as garotas com as vestimentas de dançarinas élficas. O Dolan não perde tempo e comenta que a vista tá bastante agradável. Essa é sua recompensa definitiva, e nisso alguns habitantes da floresta pedem para Cristina contar mais sobre ela. Eles a levam com eles e o Dolan não perde tempo e convida a Selena para dançar. Ela aproveita para comentar que tava com muito medo e em um momento pensava em fugir, mas o Dolan responde que no final ela ficou e lutou, e essa é a sua força. Por isso ela deve se sentir orgulhosa de si mesmo. Enquanto dançam, ele tá tentando meio que se confessar, embora nem o Dolan entenda o que ele tá fazendo, e ela também não. Mas enfim, logo depois ela adormece por estar bêbada nas pernas do Dolan, embora ele escute alguém cantando ao longe. Ele se dirige ao local para ver quem é que tá cantando, e ao chegar, nota que é a Cristina, cantando a canção do herói. Ele fica maravilhado ao ouvi-la cantar, e aplaude por sua linda canção. A Cristina fica nervosa ao perceber que ele estava ouvindo, e ele pergunta onde ela aprendeu isso. Ele fica bastante curioso, e também pergunta se tem mais alguma, depois que o herói derrotou o dragão maligno, já que adoraria ouvi-la se houver mais letras, embora ela se vire e se desculpe. Mas a canção termina aí, onde o herói e o seu grupo lutaram junto ao dragão
branco para derrotar o dragão maligno. Dolan menciona que é uma pena, e Cristina lhe pergunta o que ele achou que aconteceu com o herói e o dragão branco no final. Ele responde que não importa como terminaram, talvez o dragão branco considerou importante sua amizade com o herói, ou de algum modo acredita nisso. No dia seguinte, a Olivia pergunta ao Dolan se ele está interessado em aprender em sua academia. Ele responde que deu a si mesmo um pouco mais de tempo para poder considerar, embora assim esteja interessado. Nisso, a Diadora entrega para ele algumas sementes de rosas negras para ele usar de ingrediente em sua poção. Além disso, ela dá um beijo nele, como gesto pessoal de gratidão a ele. A Selena, surpresa, pergunta o que é que ela tá fazendo com o marido dela e se sente frustrada, porque nem mesmo ela fez isso com ele ainda. Mais tarde, os garotos retornam à aldeia e decidem reportar tudo ao chefe, uma vez que tenham deixado sua bagagem em casa. Logo depois disso, Dolan se dirige à sua casa, mas ao abrir a porta é perfurado pelas costas. No entanto, muito estranhamente, depois disso, Dolan desperta muito tranquilo no dia seguinte. Ele verifica sua pequena plantação e se encontra com a Selena, que o cumprimenta. Em uma mudança de cena, descobrimos que os dragões podem ser rastreados até uma origem, e o primeiro de todos os dragões estava até mesmo antes dos deuses. Quando eles apareceram e começaram a harmonizar e a contender entre si, o primeiro dragão percebeu que estava sozinho. Por isso, com o ciúme dos deuses, ele começou a se desmembrar, criando novos dragões. Das extremidades nasceu Leviatã, o Eterno. Da cauda nasceu um Hyperion, o destruidor de tudo. Da cabeça nasceu Bahamut, o Ilimitado. Dos olhos, Jormungandr, o vidente de todos os cumes e horizontes. E das suas asas nasceu Vitra, o mais veloz de todos. Das suas presas também nasceu Alexander, o Impenetrável. E depois veio esse, o mais brabo de todos. Nasceu aquele que reinava supremamente entre todos os dragões, que não é mais nada que o próprio Dolan. Ele se encontra contando a sua própria história aos jovens da aldeia. E ao terminar, a Diadora pergunta se ele sempre conta esse tipo de história para crianças. O Dolan responde que costumava inventá-las pro seu irmãozinho, mas agora os pequenos sempre o procuram por histórias. Um pouco mais tarde, os garotos passeavam pela aldeia, que tá bem animada, já que todos os habitantes da floresta começaram a visitar o local, já que estão muito agradecidos com o Dolan, já que ele deu oportunidade para eles de negociar. Além disso, eles são os heróis que derrotaram os cavaleiros demoníacos, e todos na floresta estão ansiosos para conhecer eles. Nisso, as fãs da Cristina tentam ficar com ela, embora a Diadora diga que será em outro momento, e comenta a Cristina que, embora ela seja bastante imponente em combate, depois de tudo ela tem um lado sereno. Nisso, a Selena interrompe e pede para que deixe de incomodá-la, mas acaba caindo no doce aroma das rosas da Diadora. Mais tarde, os garotos vão tomar leite e comer algo. É então que a Selena pergunta ao Dolan se ele gostaria de acompanhá-la para sair para caçar algo com a equipe de Bala. Embora o Dolan responda que se ela estará presente não é necessário que ele os acompanhe, a mina é bem astuta e ela fala que já tomou o leite da Mil e por isso pode-se dizer que conseguiu a recompensa e agora deverá auxiliá-los. O pobre Dolan cai redondinho e logo depois, à tarde, ele se junta à equipe. A Selena usa sua serpente para fazer com que os ursos encouraçados saiam do seu esconderijo, enquanto a equipe do Balan os elimina facilmente. O Dolan intervém para detê-los, porque esses monstros não estão atacando ninguém, e eles já resolveram a anomalia da floresta. Eles podem retornar então para os seus lares, porém isso é visto como incômodo para os soldados. O Balan grita para não se importarem de onde os monstros vivam, porque continuam sendo monstros que poderiam atacar a aldeia a qualquer momento. A equipe parte para continuar a caça, enquanto Dolan se pergunta como podem tirar uma vida que não precisa ser tirada. A Selena, com aparência sombria, fala que não é necessário pensar muito, já que diferente dela, esses monstros são mais feinhos. É então que uma mudança de cena, vemos o Dolan, que nota que o seu campo tá murchando. Porém nisso aparece a garota de cabelo vermelho, perguntando o que ele tá fazendo olhando o campo, já que ele tá bem perto de ir embora da aldeia. O Dolan, curioso, pergunta a que ela se refere. Ela responde que ele certamente não sabe porque não passa muito tempo na aldeia, mas foi uma decisão que o Sr. Muggle tomou, e ela não sabe muito bem, mas tem entendido que cada um dos habitantes deve encontrar um lugar que os aceite. O Dolan diz que isso é algo inaceitável, embora a pequena lhe recomende não se irritar. Afinal, toda a aldeia está de acordo com isso. Tanto o Muggle quanto o Balan explicarão tudo aos aldeões à noite, e o Dolan sai correndo rapidamente para se reunir com os líderes da aldeia, onde eles perguntam para ele se ele realmente pensa em deixar a aldeia, e deixa claro que discorda dessa decisão, porque mesmo que deixem a aldeia, isso não significa que possam encontrar um lugar onde possam ser aceitados facilmente. Eles acabarão separando muitos deles. Com firmeza diz a eles que está totalmente em desacordo, mas o Muggle faz eles saber que não podem esperar prosperar naquele lugar, e confessa que já tá farto dessa aldeia. O Dolan diz a ele que todos eles amavam a aldeia, embora o resto do conselho e a anciã façam ele saber que essa é apenas
apenas a perspectiva dele, porque eles mesmos já estão cansados. O Dolan não consegue acreditar no que escuta, e no dia seguinte ele se despede dos primeiros a partir, embora note que eles agem com rejeição em relação a ele, e mais tarde todos os demais começam a ir embora, e seus pais junto com seu irmão mais novo perguntam a ele se ele tem certeza dessa decisão de ficar nessa aldeia abandonada. O Dolan responde que quer protegê-la, e sua mãe antes de partir o abraça e lhe sussurra que ele não é uma criança normal, e é por isso que vai ficar bem por conta própria. Depois disso eles vão embora, e Cristina lhe comenta que ele é bastante teimoso, e também um pouco patético por querer ficar sozinho ali. O Dolan começa a vagar pela aldeia, e ao chegar à casa da Celina, nota que ela tá cozinhando. A Celina serve um pouco de sopa pra ele, e ela menciona que fez com leite da Mil. E enquanto comem, Dolan nota que suas estantes estão vazias, e ao perguntar o que é que aconteceu, ela tenta dizer algo, mas eles são interrompidos por uma grande explosão na casa do Dolan. Eles correm até o local e ao chegarem se encontram com a Cristina. Ela menciona que eles não deviam se preocupar, porque ela tá apenas olhando como a casa queima daquele lugar. E o Dolan tá chocado e pergunta se foi ela quem colocou fogo. Ela confessa que foi ela sim, e todos os presentes, já que pode ser que ele tenha insistido em ficar porque tinha uma casa. Então eles decidiram eliminá-la e se dispõem a queimar o seu campo também, para que ele não tenha nada que o prenda àquele local. O Dolan a detém e pergunta por que ela tá fazendo tudo isso. É tudo muito estranho. Ele pede para que a Selena diga algo, embora ela revele que também vai embora da aldeia. O Dolan não consegue entender por que ela também quer fazer isso, já que eles lutaram juntos para proteger e viver naquele local. Ele implora para que ela fique com ele, porém a Cristina pede para que ele pare, e com uma atitude sombria faz ele saber que eles não querem viver com ele, porque ele é o mais distante de um ser humano, e quando alguém como ele se intromete em suas vidas, essas pessoas sempre estarão em perigo. O Dolan, assustado, se pergunta onde errou, e se sente como se estivesse afundando em um abismo. Durante 16 anos ele pensou que estava protegendo a aldeia, e se pergunta quando tudo mudou. Em sua cabeça apenas ressoam palavras negativas, e em um momento lhe dizem que talvez quisesse viver como humano, mas os humanos na realidade não gostam dele, e apenas se aproveitou do seu amigo para se despedir do mundo. Afinal de contas, ele só é alguém de mente fechada, e é lamentável que esteja tão sozinho. Nisso, Dolan abre os olhos e observa que se encontra no vulcão onde ele costumava viver. Ele nota que não tem as feridas do herói, e assustado ele se pergunta se por acaso seus 16 anos de vida não foram mais que um sonho. A voz em sua cabeça lhe diz que ele não é humano, é apenas o protetor da humanidade e de todos que vivem. Esse é o único papel que ele deve desempenhar, e o Dolan se encontra relutante em aceitá-lo. Porém nisso ele escuta a voz da Celina, surpresa ao ver um dragão pela primeira vez. A voz na cabeça do Dolan se surpreende e pergunta a Celina como diabos ela chegou até ali. O Dolan reconhece a Celina, e ela reconhece que o dragão diante dela é o Dolan. A voz grita para que ele pare, e em um momento tudo fica mais claro. O Dolan pergunta por que ele foi até ali, e a Celina lhe responde que quando foi dormir só conseguia pensar que precisava vê-lo quando amanhecesse. De repente apareceu ali, e ela revela que ao conhecê-lo pela primeira vez percebeu que ele era, e quando silenciaram o espírito da terra e tomaram sopa juntos, graças a ele os aldeões a receberam de braços abertos, e quando ela estava ansiosa ele sempre a animava. Ela conta tudo que viveram juntos, todas as aventuras, derrotando inimigos formidáveis, e o nome dele é Dolan, da aldeia de Berne, alguém gentil e forte, mas não pode estar sozinho. Ela pede para que ele a levante, e ao subir em seu braço ela salta para abraçá-lo, agradecendo por tê-lo encontrado, embora seja Dolan quem lhe agradece por tê-lo salvo. A Selene se sente envergonhada e menciona que é muito estranho estar com sono, apesar de estar em um sonho. O Dolan lhe responde que não deve se preocupar, porque quando despertar certamente será de manhã. Depois disso ela se despede e acaba desaparecendo, e uma vez que ela parte o Dolan se desculpa por fazer o desconhecido esperar. Essa lhe responde que não é justo que aquela garotinha tenha virado de cabeça para baixo tudo que ele conseguiu. O Dolan responde que Selena é sua melhor amiga, e lhe pergunta o que diabos ela quer, porque ela não chamaria a relação que tem com ela de uma velha amizade, chamando ela de grande deusa da destruição e do esquecimento, e também sua nêmesis. O nome dela é Alcaraves, e nunca imaginou que ela lhe daria esse pesadelo. Ela revela que percorreu um longo caminho para matá-lo mais uma vez, e o Dolan comenta que ela lhe mostrou um verdadeiro pesadelo. Alcaraves responde que tinha que fazer isso, porque ele usou o herói para abandonar sua vida como dragão, e todas as pessoas, deuses e o resto dos dragões acabaram abandonando-a também. Então não é justo que ele possa viver sua vida tão despreocupadamente. O Dolan responde que ela tem um bom ponto, e ele havia renunciado a viver, mas já não é mais como antes, porque ao renascer como um humano, os seus pais e toda
da sua aldeia fizeram ele perceber que não estava preparado para viver quando era um dragão. Ela não consegue entender o que ele tá dizendo, mas o Dolan apenas fala para ela que estar preparado significa fazer uma promessa a si mesmo. Essa é uma promessa de nunca recuar, não importa as dificuldades. Alcaravis pergunta o que diabos foi que ele prometeu a si mesmo, e o Dolan lhe deixa saber que pretende viver sua vida ao máximo como um humano, com a alma de um dragão, e não tá disposto a recuar. Alcaravis responde que isso é ótimo, mas agora ele se encontra no mundo dela, e ela não pretende deixá-lo voltar tão facilmente. Ela acaba invocando o dragão maligno, que havia dado muitos problemas a ele, a um antigo herói. Porém, o Dolan já não quer mais brincadeiras, e com o único fica quieto, manda eles voando pelo alto. Eles lhe deixam saber que mesmo que tenha sido uma brincadeira, ser submetido a esse espetáculo é algo insuportável. Alcaravis entra em pânico e pede pra ele parar, mas ela acaba recebendo um golpe bem na cara do Dolan. E depois ela começa a reclamar porque não esperava que ele fosse tão forte depois de renascer. O Dolan comenta que depois do pesadelo que ela o fez ter, é difícil não querer acabar com a raça dela. Porém, a força que ele possui nessa vida pode expirar, porque sua alma pode se deteriorar. E então ela renasce como outra coisa mais uma vez. E ela menciona que talvez isso fosse uma maldição imposta pelos deuses malignos, já que agora ele se encontra sobre uma maldição de reencarnação cruel. Aquilo que o espera ao final da sua reencarnação será a completa aniquilação da sua alma, já que aos poucos ela vai se deteriorando. Alcaravis entende que o Dolan vai desaparecer de uma forma ou de outra, sem interferência dela, mas pensa que isso é algo muito cruel, já que no final das contas ela o considera um amigo. E que bela amizade essa que eles têm, viu? O Dolan responde que ela é uma deusa malvada que cometeu maldades inimagináveis, porém apesar de tudo ao mesmo tempo tem sido um inimigo insubstituível para ele. E de fato, ele a considera uma amiga, e ela fica um pouco mais contente e se despede do Dolan, e o avisa que voltará para visitá-lo, encerrando assim o pesadelo imposto por ela. Ao despertar, a costureira de Selena o cumprimenta da janela, e Dolan comenta que teve um pesadelo, ou melhor um sonho bastante cansativo naquela noite. Por curiosidade, pergunta o que faria se encontrasse um urso blindado enquanto está caçando. A Selena responde que o mandaria de volta para casa com os olhos malignos, já que seria bem perigoso para ambos os lados lutar. O Dolan apenas cai na risada, e depois de um tempo ele se reúne com a Cristina na taverna, onde o Dolan comenta com a Cristina que estava pensando em frequentar a academia de magia de Gallius. Ele revela que teve um sonho que fez mudar de ideia, um sonho em que a aldeia deixava de existir, e foi algo extremamente vívido, e ele não quer que essa aldeia deixe de existir, já que todas as pessoas com quem ele se importam estão lá. Foi nesse momento que ele se lembrou do que o Sr. Denzel disse pra ele. Para proteger a aldeia, talvez ele tenha que sair dela uma vez, e ele confessa que quer adquirir novos conhecimentos, e assim repensar a aldeia, estudando na academia de magia, porque acredita que vai poder tornar a aldeia um lugar muito mais feliz. Ele pergunta o que ela pensa, e ela responde que é uma ideia muito boa, e que tá bem feliz de poder compartilhar o local de aprendizado com amigos como ele. Porém, enquanto eles conversam, a Selena se encontra muito triste, e algum tempo depois o Dolan se prepara para partir pro exame. Ele se despede de todos na aldeia, e é então que vemos ele chegar na capital. E enquanto ele vê a folha da sua prova, Alcaravis menciona que essas soluções têm gerações de antiguidade, e pergunta se ele tem certeza de que pode resolvê-las. Porém, ele apenas pergunta o que diabos ela tá fazendo naquele lugar, e ela comenta que é por amor, embora diga depois que é apenas uma brincadeira, e começa a se esfregar no Dolan, enquanto deixa ele saber que ele passará com honras. Afinal, ele é um dragão ancestral que havia adormecido depois de terminar a prova. Dolan responde que só tá meditando, e nesse momento o professor pergunta como ele pode ter a audácia de dormir durante a prova, e se aproxima para tirar sua folha, enquanto avisa que verá suas habilidades nas práticas do dia seguinte. Então ele espera que dê o seu melhor sem remorsos. Por outro lado, a galera vai caçar, enquanto comenta que Dolan deve estar fazendo seu exame, embora acabem discutindo sem motivo nenhum. O Balan os detém e avisa a Cristina que ela tá ficando para trás, mas ela tá muito perdida nos seus pensamentos e se confunde achando que tem monstros, e acaba invocando sua serpente maldita, causando dano nos aliados. Ela se desculpa com a galera, enquanto o loiro menciona que a Selena tem estado bastante deprimida depois que o Dolan foi embora. Ele acha que se é tão impactante que o Dolan tenha ido para a academia de magia, ela deveria ter ido com ele. Porém, a garotinha lhe lembra que as lamias são demônios que originalmente podiam comer pessoas. Ela recorda que quando esteve em Galus, as pessoas tinham medo dela quando caminhavam pelas ruas, e é muito difícil que possa ir pra academia nessa situação. E se Dolan for pra academia, não vai voltar por 2 anos, ou até mesmo poderia ir direto trabalhar na cidade. O loiro pergunta se ela concorda com isso, mas a pequena apenas cora e grita pra ele calar a boca. À noite, quando a Selena volta pra casa, ela pensa que graças à ajuda do Dolan, agora ela pode ler um livro
livro ilustrado como aquele por conta própria. Ela menciona que adoraria poder ir pra academia com ele, mas se lembra do momento em que foi tratada como um monstro horrível na cidade. Ela sabe que só atrapalharia os sonhos dele se fosse com ele, e sente que precisa aceitar isso. Afinal, ela estava em uma viagem para encontrar um marido, então ela precisa encontrar um e fazê-lo ir com ela para a Vila das Lamias. Essa é a tradição. Enquanto observa o livro, ela se lembra de quando conheceu Dolan. Ela finalmente compreende que o ama e quer que ele seja o seu marido e que vá com ela para a Vila das Lamias. Porém, ela também quer que ele valorize os seus sentimentos pela aldeia e não pode permitir que seu egoísmo se coloque no caminho, mas sente que se tornar a sua esposa seria sua maior felicidade. Enquanto ela arruma sua mala, ela comenta que estar na aldeia foi muito divertido. Por outro lado, Dolan se reúne com Denzel, que o parabeniza por ter terminado sua prova bem rápido. Porém, enquanto conversavam, Dolan o interrompe e faz uma pergunta para ele. Em uma mudança de cena, vemos que ele retorna rapidamente à aldeia, direto para casa da Celina. Mas ao bater na porta e ver que ninguém sai, ele decide entrar e encontra duas cartas, uma para os aldeões e uma pro Dolan. Ao lê-la, ela tá se lamentando ao sair da aldeia do nada, mas vê o Dolan trabalhando tão duro. Isso motivou ela a dar o melhor de si também, e agora ela quer continuar sua viagem para encontrar um marido. O Dolan deixa a carta e vai atrás da Celina, enquanto em sua mente ele só consegue pensar que a Celina achou que se eles se vissem cara a cara seria muito difícil de dar adeus, e por isso mesmo ela preferiu deixar uma carta agradecendo por tudo. Ela deixa ele saber que foi feliz por viver na aldeia e por tê-lo conhecido, assinando a carta para meu amado Dolan, de sua Celina. O Dolan corre atrás dela e ao dar um salto acaba se transformando em dragão, enquanto grita o nome da Celina. Ao anoitecer, ela se deita para descansar, mas se assusta ao ver um homem muito estranho, já que nunca tinha visto algo assim, perguntando se seriam demônios. Porém, ela pensa que as portas já foram fechadas, então imagina que poderia ser o dragão de que o Dolan estava falando, embora ela seja interrompida pelo próprio Dolan, o que a faz gritar pro céu. Mais tarde, enquanto caminham, eles chegam à clareira, o mesmo lugar onde se conheceram. Dolan comenta que ela estava muito bonita com sua dança sedutora, e a Celina pergunta se ele tá insultando ela. Nesse momento, eles observam um lago, ficando surpresos ao ver tantos espíritos da terra, mas os homens lagarto ainda não voltaram, e o Dolan explica a Celina que não é nada fácil quando se trata de imigrar. Ela comenta que eles se conhecem há pouco tempo, mas sente como se já tivesse passado eternidade com ele. Ele pensa da mesma maneira, e a Celina se sente muito feliz por tê-lo conhecido. E enquanto pensa nisso, Dolan a interrompe, pedindo desculpas por ter decidido ir à academia por conta própria, e que também ele deveria ter se dado mais tempo para explicar tudo adequadamente. Ela responde que também tentou sair da aldeia em segredo, e nesse momento Dolan revela que perguntou ao Denzel se os estudantes podem levar seus familiares, sugerindo que primeiro precisa formar um contrato com ela, mas que ele pode levar ela sim pra academia, mesmo ela sendo um monstro. Ele pergunta se ela gostaria de ir com ele, e a Celina se emociona ao pensar que pode continuar com o Dolan, mas responde que não sabe de nada, porque as lamias são monstros que comem humanos, então o que as pessoas da cidade vão pensar se ele andasse com um monstro? O que pensariam os alunos e os professores? Ela sabe que eles a olhariam com desgosto, e que não poderia fazer amigos, mas o Dolan tenta dizer que se falarem mal dela, ele vai intervir, mas nesse momento eles tropeçam e caem no lago. E enquanto isso, a Celina diz pra ele que ele se tornará um grande mago, uma pessoa nobre que vai poder proteger a vila, e que isso significa que ele não pode causar problemas e não pode levá-la com ele. Ele responde que se houver algum problema, ele vai poder resolver, junto com ela, e que não se importa se não tiver amigos na academia, porque quer ver um novo mundo junto com ela. A Celina chora e acaba aceitando sua proposta, confessando que também quer ir junto com ele. No dia seguinte, chegam os resultados do exame e o Dolan se emociona ao ver que realmente passou. Depois disso, eles se reúnem com a galera na aldeia, que realiza o contrato entre Dolan e Celina, tornando ela o seu familiar. Algum tempo depois, os jovens se preparam para partir, e todos os aldeões se reúnem para se despedir. O chefe da aldeia pede a Cristina que cuide muito bem do Dolan e da Celina, já que eles vão ficar sobre sua responsabilidade. Nesse momento, ela avisa a Celina que também irá para a academia no próximo ano, pedindo para que cuide bem do Dolan até lá. Dolan avisa que é hora da despedida e agradece a todos por terem vindo. Logo depois eles partem, eles dizem que se algo acontecer na aldeia é só ir correndo para a academia, mas pede para que se cuidem até seu retorno. Mais tarde, Cristina avisa que ao chegar a Galhos, eles estarão muito ocupados se preparando para a academia, então eles não vão ter tempo para ficar tristes. Celina pergunta se as pessoas da academia são amigáveis ou se tem alguém aterrorizante como nos cursos superiores. A Cristina assegura que ela não deve se preocupar, porque se alguém incomodar, ela não vai deixar. A Celina se emociona, pois assim começa sua nova vida ao lado do Dolan, podendo estar com ele o tempo todo. Ela pensa que sente que isso é basicamente um sonho, e que agora eles basicamente estão casados, mas depois lembra que Dolan no lago disse que queria ver um novo mundo
mundo junto dela e se pergunta se isso não foi uma confissão de amor. Ela ainda tá se perguntando, obviamente que é. Ao perceber que ela tá pensando bobagem, se entristece novamente e o Dolan comenta que algum dia adoraria visitar sua aldeia e espera que até lá ela não se aborreça e fique ao seu lado. E assim termina a nossa história. Esse anime aqui é bem divertido e interessante e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e comenta aí embaixo. Se você pudesse ter a alma de algum monstro muito absurdo, que tipo você escolheria? Eu iria querer a alma de um gigante, eu acho muito legal. Enfim, fique com Deus, valeu, falou e até o próximo vídeo.